Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo, um podcast de André Caixinha e Eliezer Carvalho. Estamos aqui mais uma semana. Esta semana que não tem feriados, acho mal, devia haver um feriado em homenagem à eliminatória do Barcelona com o Inter, talvez assim um feriado de São Sommer, algo deste género. Como é que estás nesta noite? Estou mal, mais uma semana de 5 dias, depois de tanto tempo com semanas curtas. Eu vou fazer aqui um apelo de que eu voto em qualquer partido que defenda a semana de 4 dias. Atenção a dizer que votas em qualquer partida. Qualquer, É qualquer. lá, está a ficar Eu perigoso, está a ficar estou, eu perigoso. estou no meu limite. Eu preciso dos meus 4 dias e 3 dias de descanso. Este episódio, que vai ser Se aqui bem um que, se bem, episódio especial, se bem que, não é? espera, se bem que podíamos fazer, podia haver um feriado pela vitória do Kane, né? Finalmente ganhou o Sim, título. não, isso aí tinha que ser um mês de celebração, estás a ver? Ai, muito bem, muito bem. Este episódio vai ser aqui um episódio especial, obviamente, muito aguardado, em semana de derby que pode decidir o campeonato, um dos derbys mais quentes e mais decisivos da história do futebol português. Vamos também falar, já sabem, sobre os playoffs da NBA, à semelhança do que nós temos vindo a fazer aqui nas últimas semanas, e temos também os nossos tradicionais segmentos de contra-ataque. Antes de começarmos, Ai, calma, então ai, aqui com a calma. parte do futebol, já estou a ver que estás a fazer uma cara, o que é que se passa? Conta-me lá. Tu disseste que é um dos derbys mais quentes do futebol português. É o derby mais quente do futebol português. Sim, sim, Como assim um dos? provavelmente. Eu estou a falar da história toda. Eu não acompanhava futebol na década de 30. Eu sei que tu és São mais os velho. primeiros clubes. São os Eu sei que primeiros tu és, clubes. eu sei que tu és mais velho que Ou, eu sei que ou, tu és pera, mais velho que ou eu. estavas a contar com o Porto, porque isso é clássico, não é derby. Portanto, tipo, Não, sim, mas imagina, é um dos derbys mais quentes da história do futebol português. Talvez seja o, mas eu não acompanhava futebol na década de 20. Não sei se em 1917 houve algum. É um dos certamente mais quentes. Vá, mas vamos avançar. Vamos Mas antes avançar. disso, acho que podias é dizer também como introdução que é talvez a semana mais importante do futebol, ou das, né? Tiveste as semifinais que vamos falar agora, de Champions, Uhum. vais ter este derby que vai decidir basicamente o campeonato e pela primeira vez na história alguém pode ser campeão no derby, e depois também tens o Não, os clássico, dois, na né? verdade, podem ser Sim, campeões sim, os os dois. dois podem, exato, alguém pode ser campeão, e depois tens o clássico também que no fim de semana, yeah, El não tens sempre. Clássico. Vai ser Yeah, quentinho, vai ser quentinho. yeah. Antes de começarmos, então, vamos falar aqui sobre a Champions. Já tocaste aqui nesse assunto. Na terça-feira tivemos dos jogos mais icónicos deste ano, certamente. O Uhum. Inter com o Barcelona. Já tínhamos tido uma grande primeira mão em Barcelona e acho que esta segunda também não fica nada atrás. Tivemos uma Calhar até foi eliminatória ao melhor. todo, foram 13 golos, salvo erro, nos dois jogos, não é? Portanto, Sim, uh, sim. bastante atividade para quem joga, para quem gosta de jogos com golos. Sabemos que nem sempre um jogo com golos é um grande jogo e nem sempre um jogo sem golos não é um bom jogo, mas acho que Sim. aqui alia-se um bocadinho os dois. Falando então aqui um bocadinho deste jogo, a primeira parte do Inter é muito boa. Gostei mais uma vez da maneira como o Inter entrou no jogo. Na primeira mão tinham marcado logo muito cedo e isso tinha mudado aqui um bocadinho o jogo. Mas de destacar, para mim, a primeira coisa em que eu pensei foi na resposta que o Inter deu quando sofre o 3-2, né? Porque mais uma vez o Barcelona consegue ter uma grande capacidade de resposta e neste caso até de fazer uma reviravolta, e o Inter já tinha acontecido isso na primeira mão em Barcelona quando sofre o empate e fazem o 3-2. Aqui fazem o 3-3. Já tinha acontecido também na eliminatória anterior com o Bayern quando sofreram o gol de marcarem logo a seguir duas vezes. Portanto, o Inter Nas é uma duas equipa mãos, que sim. tem, exatamente, é uma equipa que tem acreditado muito, que tem mostrado muita alma e que mostra não, pelo menos não aparenta tremer quando as dificuldades surgem. Eu acho que isso Uhum. é É um uma equipa ponto. muito madura. Sim. Exatamente. O Yamal fez um bom jogo, gostei do jogo do Yamal, muito Bom, interventivo. Na primeira parte, um bocadinho desapoiado, mas eu acho que foi o melhor elemento do Barcelona, na minha opinião. bom. Não é o jogo mais vistoso dele, eu gostei imenso, fez 13 ou 14 dribles, muitas iniciativas de um para um. Eu gostei do jogo dele, mas claramente a figura do jogo é o Sommer, né, como eu referi aqui no início do episódio, que é aqui a grande figura com algumas decisões importantes, com algumas paradas importantes. Eu acho que o Algumas? Inter merecia um título, não é?
porque é assim, o Inter é uma das minhas equipas favoritas da Europa. Eu já falei um bocadinho sobre isso neste podcast. Eu tinha falado e tinha manifestado há umas semanas atrás uma final Inter-PSG e parece que vamos ter, atrair as forças do universo para que isso acontecesse. Na verdade, eles nas últimas semanas caíram um bocadinho na liga e eu acho que seria um bocadinho triste para o futebol que eles praticaram durante o ano que eles não acabassem com nenhum título. E mais um jogo bom do Thuram em apoio. Como arma em profundidade, tenho também vindo aqui a destacar, são aqui os meus pontos de interesse. O que é que tu viste, como é que tu viste o jogo? O que é que tu gostarias de destacar aqui nesta segunda mão? É engraçado tu não teres enaltecido, vou começar pelo facto de é engraçado tu não teres enaltecido o melhor jogador do Inter na eliminatória, que é o Dumfries. Ele faz uma primeira mão fantástica e faz uma segunda mão tão boa quanto a primeira. Se calhar em termos exibicionais diria até melhor, mas não em termos de números, não é? Obviamente. Uhum, Obviamente um destaque ao Thuram, um destaque também ao Lautaro na segunda mão. Acho que faz uma segunda mão muito certo, boa, principalmente em esforço, visto que ele tinha saído condicionado na primeira mão. Mas eu acho que não há exato. muitas análises aqui a fazer. Eu acho que fazer uma análise tática a este jogo é um bocado tentar reduzir o jogo à parte tática, quando este jogo encheu toda a gente de emoções. Eu acho que esta eliminatória é a melhor eliminatória que eu já vi, diria. Posso dizer isso. Também não sou assim tão velho, portanto, Não és? espero ver. Espero, espero ver mais, mas, sim, mas foi fantástico. Acho que é uma ode ao futebol. Eu acho que esta eliminatória foi uma ode ao futebol porque as duas equipas saíram a ganhar. Os dois treinadores conseguiram atingir o que queriam, depois adaptaram-se, ultrapassaram-se. Houve de tudo, houve golos, houve momentos defensivos também muito importantes. Normalmente estes jogos com muitos golos, estas eliminatórias com muitos golos, as defesas pecam um bocado e é estranho, porque apesar de ter havido muitos golos, não podemos dizer que as equipas defenderam mal. O Barcelona, se calhar, pode-se dizer que defendeu mal, principalmente na primeira mão, mas o Inter não defendeu mal, apesar de ter sofrido Concordo. muitos golos. Exatamente o que é super interessante. Se calhar a questão. Eu acho que tu disseste que o Yamal faz um bom jogo, eu acho que ele faz um grande jogo também na segunda mão. A primeira mão, se calhar, é mais vistosa, mas a segunda mão, a primeira parte fica um bocado aquém, porque, como tu disseste e bem, estava mais desequilibrado, Mais mas acho que desapoiado? isso não, sim, mais apoiado, mas acho que isso não tem muito a ver com ele, porque ele individualmente Claro, continua a fazer um grande exatamente. jogo. Um, eu acho que ele ainda ele ainda tem algo a evoluir e obviamente, né, é um jogador extremamente jovem, falámos disso no episódio passado, e é super interessante que ele ainda tem 17 anos, ou seja, se pararmos para pensar, nós estamos em 2025, em 2030 que vai ser o Mundial, não é, em Espanha, eu estava a pensar nisso, ele vai ter 23 anos. Yeah. Ele ainda pode ir aos Jogos Olímpicos, a mais dois Jogos Olímpicos. Ainda pode ser o melhor jogador jovem do Mundial, Yeah. né? Estás a perceber? Ou seja, é super interessante. E é engraçado pensarmos que ele está num nível de teto tão alto que ele, para ser dos melhores jogadores, obviamente, do mundo, consecutivamente, ele não tem de evoluir muito mais do que o que já está. O que é ainda Exato. mais impressionante, ou seja, ele não tem de dar um grande salto. Um, Fazer só aqui referência, claro, que a única coisa que eu acho que ele tem mesmo de evoluir bastante é a questão da finalização. Há aquele remate no final, depois daquela. Há uma jogada individual do Rafinha no final do jogo em que ele tira o jogador do Inter e depois faz aquele passo a rasgar em que o Yamal depois chuta com a bica, em que o Yamal tem de finalizar melhor aquele lance. Ok, que o defesa estava em cima dele, mas ele tem de finalizar melhor aquele lance. E depois também, obviamente, evidenciar aqui que a exibição do Yamal, obviamente, puxa mais ainda a questão aqui da bola de ouro, e isto complica ainda mais a questão da bola de ouro, não é? Ou seja, Exatamente. o Barcelona não ganhando, o Rafinha depois também não teve uma eliminatória muito forte. Eu acho que mesmo se o Barcelona fosse eliminado, se o Rafinha tivesse feito exibições ao nível que o Yamal fez, eu acho que mesmo assim servia como argumento, talvez, mas teve assim eliminatórias algo fraca, teve uma eliminatória algo fraca, apesar do grande golo, que depois acabou por não ser dele, que foi atribuído ao autogolo ao Sommer. E o Sommer, obviamente, destacar, como tu já fizeste. E acho que é uma grande eliminatória, gostei muito, acho que todos nós gostamos muito, queremos ver mais e esperamos que a final também tenha mais 4 golos ou 5 golos. Certo, certo. Passando então aqui para outro jogo, não é? Já fizeste aqui a ponto um bocadinho para a final, o Inter que vai encontrar então o PSG. O PSG tinha ganho na primeira mão,
E que nesta segunda eu esperaria um jogo com contornos um bocadinho diferentes, confesso. Principalmente na capacidade do PSG de ter bola. Claro que o Arsenal precisava de ir atrás do resultado e isso já sabíamos, portanto, desse ponto de vista, desse prisma, poderia ser aqui mais expectável que assumisse mais com bola. Mas eu não acho que tenha sido propriamente uma imposição do Arsenal com bola. Acho que conseguiu anular a troca de bola no meio campo do PSG. E eu acho Eu que acho isso é que foi mais aqui uma questão de a subida de diferenciar. linhas e de pressão. Sim, exatamente, através da subida de linhas. Ou seja, o que eu quero dizer é, acho que a imposição do Arsenal, do facto de ter tido mais bola, não foi propriamente pela questão ofensiva, mas sim pela reação à perda, pela questão mais defensiva, pela subida de linhas, Uhum. como bem disseste. Não dominou tanto o meio-campo, sabemos que o meio-campo do PSG, já falámos sobre isso, é um meio-campo que apaixona e que domina praticamente qualquer meio-campo com que se bata, principalmente a capacidade com bola do Vitinho e do Fábio Ruiz, que depois associam com o João Neves. Eu acho que a pressão do Arsenal é algo de frisar, e que conseguiu chegar com algum volume a zonas de finalização, nomeadamente ao último terço, mas pareceu sempre faltar algum critério, não é? Pareceu sempre faltar aquele Mais ou quê, menos. Mais exato, do aquele je mesmo. ne sais quoi, É mais que do se calhar mesmo. é mais do mesmo, não é? Que já É mais do falámos. mesmo. Eu continuo a insistir aqui na questão do avançado. Eu acho que o Arsenal, e nós também falámos sobre isso em Uhum. conversas privadas, o Arsenal não tem um plantel ao nível dos grandes candidatos à Champions e da Premier League. Isso está evidente. O Arteta tem feito um grande trabalho, mas eu acho que está na hora de, se o Arsenal realmente quer dar este próximo passo e assumir-se não só como candidato à Premier, que tem de alguma forma sido, ou seja, tem estado Não, tem. na Tem, luta. tem sim. São ah, 3 anos consecutivos em segundo lugar. Exato, na Champions, não tanto nos últimos anos, mas este ano acaba por fazer uma Uhum. grande run, uma grande corrida, E digamos vamos assim. ver. Eu acho que Sim. precisa de dois, três reforços fulcrais aqui para o plantel. Um deles à cabeça, para mim, o ponta de lança. Eu também reforçaria a posição do guarda-redes, apesar de pronto, achar que talvez não seja o mais Uhum. imperativo, digamos assim, e talvez um, Uhum. um- um reforço também na defesa, nos laterais ou no extremo, que podemos também falar um bocadinho sobre isso, que dar aqui um poder de fogo um bocadinho maior à Uhum. equipa. Eu mais uma vez insisto, eu ficaria muito surpreendido se o Arsenal não fosse atrás do Gyökeres. Vamos poder fazer episódios especiais na altura da off-season sobre isso, de para onde é que irá o sueco, que obviamente vai ser aqui um tema, principalmente aqui em Portugal, Uhum. bastante falado. E por último, não só falando aqui deste jogo, mas perspectivando a final em uma frase, eu tinha manifestado ao universo que esta final acontecesse e fico feliz porque são duas das equipas mais inteligentes da Europa, na minha opinião, que se vão defrontar. Estou muito curioso para perceber como é que o Inter vai defender o PSG, nomeadamente aqui a questão da troca de bola. O confronto do meio-campo, dos dois meio-campos também me agrada muito, e vai ser aqui uma final que eu estou bastante curioso para ver. Não vou falar muito mais porque depois na semana da final poderemos entrar aqui em maior detalhe sobre o assunto. Como é que tu viste esta meia-final? Quais é que achas que são aqui os pontos de maior interesse deste jogo? Eu acho que há duas coisas que têm de se enaltecer neste jogo. Eu acho que foi um jogo não muito interessante, vou ser sincero, em termos de futebol, principalmente depois do jogo de terça-feira. As expectativas Acho que também dos estavam pontos. altas. Exato, exato. Mas eu concordo com o que tu disseste. Eu estava com uma postura. Eu achei que. Eu estava à espera que o Arsenal fosse ser agressivo, obviamente, e já estava à espera que o Arsenal não fosse ter muito critério. E uma das coisas que eu disse quando nós falámos individualmente, não é? E eu sempre enalteci que é o Arsenal não sabe propriamente criar golos com bola corrida. E o Arsenal é uma equipa mais talhada para estar a ganhar do que estar a ir atrás do resultado. Tanto que no episódio passado eu evidenciei o facto que achava que esta eliminatória estava mais decidida do que a do Inter e do Barcelona Segundo para jogo. qualquer um dos lados. Só pela questão do que o Arsenal tem esta dificuldade de poder de força ofensivo. Os dois pontos a enaltecer, obviamente. Primeiro é a questão do Arteta. O que o Arteta faz no Arsenal não está escrito. É que o plantel que ele tem, para as armas que ele tem, o que ele faz não está escrito. É um trabalho fantástico. O Arteta, eu acho que ganhou o embate tático e ganhou o embate, não é? Ou seja, do 11 para 11 dentro do caderno, dentro do quadro contra o Luís Henrique, mas depois
perdeu o embate dentro do campo porque tem jogadores que, em termos de execução, são mais fracos que os do Paris Saint-Germain. Sim, pelo Hum, menos o jogo foi mais aquilo que o Arsenal queria do que propriamente o sim, PSG queria. exatamente. Depois o que Sim, aconteceu dentro do jogo é que muda um bocadinho, exato. É o que eu estou a mas dizer, ou seja, concordo, o concordo O completamente. Arteta fez o trabalho dele, que foi ganhar o Exato. embate tático. Depois a parte técnica, ou a parte, não é, que interessa, que é o Não que é nada acontece fácil, dentro do diga-se de campo. passagem. Claro, obviamente que Ganhar um sim, embate claro que não. tático ao Luís Henrique, atenção, não é Pois, nada fácil. exatamente. Isso só mostra o quão bom o Arteta é e o facto de ele ter conseguido ganhar o embate ainda mais com as peças que tem. Falta, continuas a falar da questão do 9. Eu vou evidenciar que não é só isso. Eu acho que o Arsenal não precisava propriamente de um 9 assim tão forte, caso fosse buscar um extremo mais forte. Porque o problema do Arsenal, e de nós falarmos deles não terem um 9 é porque os extremos do Arsenal não têm gol. E, e o Martinelli tem tido uma época relativamente fraca. Fala-se muito disso. O próprio Saka não é o jogador com mais gol do mundo e o Donnarumma, obviamente, adora jogar bem quando joga contra o Saka. E, e a segunda coisa a evidenciar é o facto de que eu gostei muito de perceber e de ter visto que o PSG soube sofrer. Era uma coisa que nós falámos, que era que tinha de se ter atenção, que o PSG passou mal, obviamente na eliminatória passada contra o Aston Villa, mas eu arrisco a dizer que o Aston Villa é uma melhor equipa em termos de reação e reacionário é melhor do que o Arsenal, mas o PSG conseguiu sofrer muito bem. Teve algumas dificuldades na questão do setor do meio campo, como tu disseste. Eu acho que ressentiu muito a ausência do Dembélé por causa da forma como ele recua, baixa as linhas e vem buscar jogo a meio campo, servindo quase como um 4 meio-campista para depois os extremos irem mais para dentro. Mas mesmo assim, o PSG conseguiu controlar o jogo, apesar do jogo não ter ido pelos caminhos que o PSG obviamente pretendia, mas conseguiu controlar relativamente o jogo e podia ter arrumado o jogo na primeira parte. Não, e só assim à cabeça consigo pensar em vários lances. O remate do Dudu é extremamente fraco, a forma como o Barcola perde aquele lance, também com a grande recuperação defensiva do Declan Rice. Por exemplo, o remate do Kvaratskhelia depois de ter retirado o seu homem e ter feito aquele remate em jeito, depois bate no poste. Ou seja, há vários lances em que o PSG podia ter arrumado a eliminatória na primeira parte e depois ainda falhou o penalti do Vitinho no início da segunda parte e acho que é justo dizer que o 2-1 saiu barato para o Arsenal, não é? Ou seja, podia ter saído bem mais caro, o PSG podia ter passado aqui para a final com um resultado muito mais expressivo. Acabou por não acontecer, feliz ou infelizmente. O Saka depois a ser o melhor jogador ofensivo do Arsenal e se calhar o melhor jogador no geral do Arsenal. Mais um jogo fraco do Odegaard, o Martinelli já disse, o Merino não é um 9, o meio-campo também teve os seus momentos, teve altos e baixos, e a defesa algo aquém. É o que é. Tinha aqui só uma pergunta para te fazer se tu achavas que o Paris Saint-Germain é o melhor meio-campo do mundo atualmente. Hum, talvez, talvez. Há a Ok. questão do Barcelona, que eu também gosto muito do meio campo do Barcelona. Uhum. Hum, eu gosto mais do meio campo do PSG, mas talvez o meio campo do Barcelona seja melhor. Ok. Eu acho que o PSG tem o melhor meio-campo do mundo, por acaso. Vou ser sincero. Eu acho que o Mas Fabian acho Ruiz. equilibrado, Eu acho que o Fabian Ruiz é. Fabian Ruiz é demasiado bom. Joga muito. Ele é underrated, tenho pena, mas tenho pena sem dúvida. por ele, mas ao mesmo tempo ele tem sorte, porque ele é underrated, porque ele joga ao lado de jogadores melhores do que ele, e ele, tanto na seleção como no clube. Exato. Mas, mas é um grande É jogador, muito, muito bom. faz um Muito golaço, bom. é muito versátil, é forte defensivamente, ofensivamente, conduz bem a bola, joga bem em espaços, é muito forte, gosto muito dele. Eu acho que eu arriscaria dizer que é o melhor meio-campo do mundo, para ser Sim, sim, sincero. Eu para acho mim, que o do entre os Barcelona é dois, equilibrado, mas o do Barcelona oscila muito, percebes? É um meio-campo que oscila muito. Tanto que eu nem sei te percebo. dizer qual é que é o melhor meio-campo do Barcelona. Não sei se é com o Casador, não sei se é com o Frank. Tinha de pensar muito Eu bem. acho que idealmente com o Frank, quando ele está bem, idealmente, Só que nem depois sempre é tem isso, estado bem. percebes? Exato. E Sim, depois também tens a questão do Olmo, mas depois o Olmo também oscila muito. exato. Mas pronto, mas tem, na minha Mas opinião, a ver o melhor vamos, médio do acredito mundo que vai ser. atualmente. Sim, mas a ver vamos, acredito que vai ser uma grande final. Mal posso esperar e espero que o Dembélé esteja a 100% até o final do mês. Não é? Que ele teve aquela questão na coxa e nós já sabemos que ele é um jogador com vários problemas físicos.
Espero que ele esteja, porque o Paris Saint-Germain é uma equipa muito melhor quando ele está, e acho que este jogo mostrou bastante o quão importante ele é, principalmente naquela questão do setor. Tanto que, atenção, assim que ele entra na segunda parte, o PSG melhora significativamente em termos de construção e com bola. Portanto, é, Sim, ele pode jogar com a outra coxa, não é? Ou com uma ou com a ele é outra é a mesma ambidestro. coisa. Yeah. Pode jogar só com uma, É é só na uma boa. perna. Yeah. Exato. Yeah. Muito bem, muito bem. Yeah. Foi uma grande semana europeia. Vamos então agora aguardar para perspectivar aqui a final. Em perspectiva, temos também esta semana um grande jogo aqui em Portugal. Falaste também da questão de Espanha, não é? Que vai haver também o clássico aqui que pode ser decisivo e vamos ver também se o Barcelona consegue fechar então aqui as contas do título. Mas em Portugal, grande momento de decisão. Como disseste no início do episódio, é a primeira vez que ambos os clubes podem ser campeões. Já tivemos anos em que um podia ser, ou que outro. O Porto também várias vezes já aqui metido na luta, seja na Luz, seja no Dragão, naquele jogo do Kelvin em que aí só o Benfica é que podia ser campeão, mas os dois a serem campeões é aqui a primeira vez. E acaba por ser um bocadinho apoteótico e até um bocadinho, se calhar, contraproducente, um campeonato que em alguns momentos foi pautado por emoções tão baixas, acabar com este apocalipse de emoções, acho que vai ser um jogo interessante. Eu separei aqui alguns pontos de análise que, para mim, são talvez os quatro eixos mais importantes de dúvida que eu tenho. Do lado do Benfica, a questão do Di Maria, obviamente, é sempre aqui uma questão, e ainda mais aqui nesta semana, se eventualmente será lançado ou não. Sabemos, pelo histórico do Di Maria, que em finais é um jogador com um peso muito grande. É isto, ainda que não sendo uma final, formalmente, É sabemos uma que é, final, é uma sim. É final, uma portanto. final. É. Do É. ponto de vista prático, será, portanto, acho que sim, acho que é um Uhum. jogador, e eu no jogo contra o Porto tinha definido que talvez não o colocasse pela questão da estabilidade, correu um bocadinho mal essa opinião, porque acaba por fazer um grande jogo, mas aqui eu colocaria o Di Maria de início, porque acho que Uhum. neste tipo de jogos pode ser um jogador muito decisivo, ainda que, obviamente, desequilibre mais a equipa do Benfica a sua presença. Depois, no lado do Sporting, a questão do Kenda ou do Geni. Eu serei sempre muito mais apologista do Kenda do que do Jenny, mas sabemos que o Jenny Katam tem aquele lado de joker, de talismã contra o Benfica, já por algumas É o vezes. Edson contemporâneo do Benfica. Certo, aqui em alguns momentos foi decisivo e poderá ser aqui uma peça importante, até para ser utilizada em velocidade, por dar se calhar mais do ponto de vista defensivo do que o Kenda, não de um ponto de vista técnico, mas se calhar de um ponto de vista de disponibilidade física, de um voltar para trás, etc., que o Rui Borges já referiu que aprecia no jogador moçambicano. Depois, para mim, aqui o mais importante e o principal ponto de análise é mesmo a questão da própria abordagem ao jogo das duas equipas, que é o Sporting pode jogar com os dois resultados, porque na verdade, se empatar é campeão, o Benfica, para ser campeão já neste, neste jogo teria que ganhar por mais do que um gol, não é? Portanto, vai ser se calhar mais difícil, ainda que totalmente provável, mas o Sporting empatando ou ganhando é já campeão. Portanto, perceber se o Sporting irá jogar com isso, não acredito que jogue para o empate. Mas poderá jogar com isso, com essa possibilidade, e sabemos que o Rui Borges tem sido um treinador algo conservador, como falámos aqui ao longo das Uhum. semanas, e por outro lado, o Benfica jogando em casa, quão irá expor-se ao jogo. Eu acredito e espero uma entrada forte do Benfica, não espero outra coisa, a jogar em casa, com a sua massa adepta, espero uma entrada forte, mas principalmente quando existe Gyökeres do outro lado, que é um jogador que, quando tem metros e quando recebe a bola em boa posição, poderá causar-te algumas dificuldades, perceber quão o Benfica irá expor-se e quando se poderá dar aqui a essa questão. Ahm, por último, perceber se será um jogo com poucos ou muitos golos. Eu já havia duas opiniões. Um dos meus comentadores futebolistas favoritos disse que esperava um jogo com poucos golos. Outro que eu também gosto muito disse que esperava um jogo com muitos golos. Eu vou mais na opinião do primeiro, sinceramente. Eu não espero um jogo com muitos golos, ainda que
a nota que eu coloquei aqui foi: eu não espero um jogo com dois ou três golos. Muitas vezes acaba por ser o mais comum, aquele 1-1, aquele 2-0, aquele 2-1. Eu não espero isso. Eu espero um jogo com um golo, sem golos, ou então com quatro golos, um 3-1. Ou seja, acho que não vai andar ali no in-between, digamos assim. Se calhar é uma opinião Uhum, um bocadinho polémica, mas eu acho que é aqui que se vai fazer, sendo que vou mais para a primeira uhum. opção, não espero um jogo com muitos golos. Antes de falarmos então de quem é que podem ser as figuras e dos nossos prognósticos, quais é que achas que são aqui os pontos chave, o que é que tu estás mais interessado em analisar aqui também para este jogo? Imagina, o que eu estou mais interessado é toda a questão das possibilidades que este jogo traz. Não é? Tu há bocado disseste que se o Sporting empatar é campeão. Não, Se não, o não. Benfica empatar não é. Se o Sporting empatar, continua à frente. O Sporting Continua à frente. Tu há bocado dificilmente. disseste, eu acho que tu há bocado disseste que se o Sporting empatar é campeão. Atenção, não é Foi um campeão. lapso. Assim, Foi um se lapso. foi um Não, não, lapso, não. O ou Sporting é seja, o campeão Sporting se ganha não é ganhar. campeão. Depois a decisão é na última jornada. Mas se empatar, fica Hum, em, sim, com mas boas é possibilidades de favorável, ser não é? campeão. Sim, 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 sim. É muito interessante porque eu diria que por causa das questões, em termos de sensações de futebolísticas e também por causa do fator casa e também por causa do fator treinadores, eu acho que este fator, eu acho que até esta questão é muito mais interessante para mim em termos de análise do que próprios jogadores ou propriamente o que vai acontecer taticamente, eu acho que é mais a questão dos treinadores. Eu diria que o Benfica é favorito. Eu acho que o Benfica é favorito. Se me pusessem entre a espada e a parede, eu tivesse de escolher um vencedor, alguém que vai ganhar o jogo, eu diria que é o Benfica. Eu acho que o Concordo. Benfica é o favorito. Mas Uhum. o futebol não é o basquete, nem é futebol americano, nem é ténis. O futebol, o resultado divide-se em três e não em dois. Há a possibilidade do empate. E havendo a possibilidade do empate, eu acho que o Sporting é o favorito a ter o resultado positivo para si. Ou seja, a equipa favorita a ganhar é o Benfica, mas a equipa favorita a ter o resultado mais positivo para si é o Sporting, não é? E porquê que eu digo isto? Porque eu acredito muito vividamente que o Sporting vai estar muito relutante e eu acho que vai jogar um bocado para o resultado. Eu não tenho muita fé no Rui Borges. Eu Eu acho acho que que ele isso não seria um vai erro muito grande. entrar. Eu sei, mas o Rui Borges não tem mostrado uma postura muito agressiva. Eu acredito que o Sporting. Atenção, eu vou dizer sincero, eu acho que o Benfica, o Sporting vai entrar para ganhar o jogo no início, mas se tiver Concordo. 0-0, sim, o Sporting vai entrar para ganhar o jogo, mas se tiver 0-0 ao intervalo, ou tiver empate ao intervalo, ou o Sporting tiver a ganhar ao intervalo, eu acredito que o Rui Borges vai ter uma postura como sempre teve e vai tentar defender o Também não resultado duvido na nada segunda disso. parte. Hum, e a questão, aqui, outra questão interessante de enaltecer lá está, é também a postura relutante que o Benfica também acredito que irá ter de certa forma. Eu acho que o Benfica não vai ter uma postura com bola, eu acho que o Benfica e o Lage vão voltar a posicionar-se como foi na análise que fizemos com o Porto, em que o Benfica vai tentar dar a bola ao Sporting e tentar jogar num erro. Só que eu acredito que o Sporting também não vai querer ter bola. Eu acho que as duas equipas vão estar um bocado numa postura extremamente passiva, à procura do erro do adversário com futebol direto. Eu acredito que o Sporting não se vai impor com bola, com grandes construções a partir de trás, até porque o Benfica é uma equipa forte em contra-ataque e é uma equipa que, se morder, consegue fazer consegue fazer com que o erro seja quase pecaminoso e partir logo para a frente do resultado. E eu não acredito que a equipa do Rui Borges também, e o Rui Borges sejam muito fortes. Há lá um bocado o que disse com o Arsenal há bocado, atrás do resultado. Eu acho que o Sporting prefere, obviamente, qualquer equipa preferia estar à frente do resultado, mas eu acho que o Benfica está mais confortável em começar o jogo a perder do que o Sporting em termos futebolísticos e em termos de características de plantel. Hum, eu acredito que vai ser um jogo com poucos golos. É engraçado teres falado disso. Eu fui ver uma estatística e na história não recente, já há muito tempo, nenhuma equipa marcou mais de dois golos à outra nos últimos 4 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2021, no jogo da Liga, que o Sporting ganha 3-1 na Luz, não é que é aquele jogo Uhum. em que marcou o Sarabia, o Mateus Nunes e depois o Pizzi marca aos 90 e qualquer coisa. Sim, sim, Foi a sim, sim. última vez que um deles marcou mais de dois golos ao outro. Os últimos jogos todos têm ficado tudo 2-1, 2-2, 1-0, 1-1, e eu acho que isto aqui não vai ser muito diferente. Eu acho que ambas equipas marcam, vou ser sincero, eu acho que não fica 0-0.
mas eu acredito que não vai haver muitos golos. Eu acho que as duas equipas, já como disse, vão ficar relutantes, vão tentar jogar no erro do adversário e vão tentar explorar ao máximo as duas figuras principais ofensivas, esperando que, de um lado, o Pavlidis resolva o jogo de uma maneira diferente do Gyökeres e do outro lado, que o Gyökeres resolva o jogo, não é, da maneira que nós já conhecemos. Nesse aspecto, taticamente falando, são muito rápidos. Eu acho que ambos os ataques conseguem superar-se às defesas. Eu acho que estas posturas vão acontecer muito porque ambas as defesas têm tendência a claudicar em momentos de pressão. As duas equipas têm centrais que têm tendência a ser um bocado erróneos também em momentos de pressão. No Sporting, o Diomandé pode muito bem cometer qualquer erro, ou o Santos Justo, dependendo de qual deles jogue. O Diomande em jogos grandes costuma ser muito forte. Percebo o Sim, que dizes. sim, 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 claro. Um, Mas, ou seja, não está na melhor fase, não é? Ou seja, é possível que isso aconteça, se calhar. E do lado do Benfica, temos o Otamendi, como já conhecemos, que também é capaz de ter um grande jogo, mas ao mesmo tempo também é um central que se calhar é capaz de cometer aqui qualquer erro, ou até o próprio António Silva, o meu medo é que, mais no António Silva, sim. Se sim, eu que fosse nós sabemos que é benfiquista, um central que o Gyökeres até costuma gostar bastante em situações do para um. certo. Ahm, então, eu acho que ambos os ataques superam-se e eu acho que vai ser mais uma batalha de meio campo. E sendo uma batalha de meio campo, eu acho que é muito difícil. Ok que não há baixas significativas para este jogo, mas ao mesmo tempo o Sporting tem alguns jogadores condicionados e esses jogadores são exatamente os jogadores do meio campo. Não sabe a É assim, situação do vamos ver o Ielemana a cem Morita, por não é? cento. Vamos ver o Exatamente. Morita se O próprio jogará. Morita também não se sabe como é que vai estar. E o Cockchu está, se calhar, na melhor fase, até arriscaria dizer, da carreira dele. Não só deste ano, mas se calhar da carreira dele. E o Austin é sempre um jogador que nós já conhecemos que raramente joga mal, não é? Portanto, eu acho que vai depender muito da batalha de meio campo. Eu acredito que isso penderá para o Benfica. Daí eu dizer que se calhar o Benfica é o favorito a ganhar. E por último, acho que a última coisa aqui a analisar, como eu disse, que é a questão aqui dos treinadores. Eu acho que o Benfica também tem a vantagem de ter um treinador que já foi campeão, não é? É um treinador que está mais habituado, se calhar, a estes palcos, a estas sensações, tem muito mais experiência, já foi treinador de equipa grande em Portugal e no estrangeiro. O Borges, é um treinador que chegou agora, como já foi dito e já falamos várias vezes, é um treinador que passa muito poucas sensações em jogos, sensações positivas em jogos grandes. É um treinador que tem tendência a claudicar, é um treinador que tem tendência, se calhar, a amedrontar-se um bocado, não é um treinador que parte para cima, que é agressivo, e isso nota-se no futebol dele, e eu acredito que isso irá se fazer sentir também, como já se tem feito sentir no jogo de sábado, obviamente no derby. E também, se calhar, pode-se fazer a análise também se fez sentir, por exemplo, neste jogo com o Gil Vicente, em que o Sporting estava claramente a perder, estava quase que num beco sem saída, viu-se forçado a fazer qualquer coisa, e mesmo a própria gestão dentro do jogo, não é, com as substituições, eu acho que o Borges também é mais fraco que o Lage. E eu acho que isso é importante realçar, o que faz com que é mais um fator que dá aqui o favoritismo ao Benfica. O favoritismo que eu dou ao Sporting, obviamente, se calhar é na questão das individualidades, que é o que se calhar vamos falar aqui a seguir. Obviamente, antes de terminarmos isto, como nós fazemos sempre, que são jogadores-chave para cada equipa, eu acho que em termos de individualidades o Sporting tem mais jogadores craques que podem fazer qualquer coisa no jogo, se bem que o Benfica também está muito bem servido nesse quesito, obviamente, mas eu acredito que o Sporting tem mais jogadores capazes de ter um lance, não é, de jogador, não é, superlativo, que são capazes de mudar o jogo. Se calhar o Benfica tem um jogador com essa melhor capacidade, talvez, que é o Di Maria, mas se pegarmos o bolo todo assim dos 10 mais, eu acredito que o Sporting tem mais jogadores capazes disso. Ainda mais agora que vimos que o Quaresma também sabe estar de fora da área, também é mais alguém. Certo. Ainda que a Portanto, bola tenha ressaltado ali na defesa, mas sim. Certo, certo. E o Quaresma tem assim rasgos individuais neste tipo de jogos, é um exato. jogador Sim, que faz exato. aqui alguma. Acho que o Sporting tem mesmo muito, e mesmo o próprio Inácio, por exemplo, com saída de bola, os dois jogadores do meio campo também podem sempre fazer qualquer coisa, o próprio Trincão, o Pote, se estiver inspirado, e também temos de ver como é que ele vai estar fisicamente, que ele não tem feito assim grande coisa, não tem mostrado grande serviço, mesmo nos poucos minutos que teve desde a lesão, e o Gyökeres, obviamente. Exato, exato. Eu acho que uma nota que eu também tinha aqui é que eu discordo contigo Ah, num e o pequeno Penda, ponto.
E o E o Kenda, que não é? ainda? Se Que jogar. nem tem que ser titular se jogar, ou seja, o Kenda, e depois o Exato. próprio Geni Catano, que depois também é um jogador que, como já falámos com o Benfica, gosta de aparecer. Sim. Exato. Uhum. Uma nota que eu tinha aqui separada, e aí discordo ligeiramente de ti num ponto, é que eu acho que este jogo vai-se poder ver muito por aquilo que são os avançados, ou seja, o Sporting pelo Gyökeres e o Benfica pelo Pavlidis. Justamente porque eu espero iniciativas um bocadinho diferentes, ou seja, eu espero um Sporting a explorar mais o contra-ataque, e aí estou totalmente em acordo contigo, mas ao contrário do que tu disseste, eu espero o Benfica um pouco mais com a iniciativa de jogo. Claro que eu acho que vai ser um jogo em que as equipas se vão estudar. Neste tipo de jogos e em finais e em jogos desta natureza muitas vezes acontece isso, a menos que haja um gol no início e que desbloqueie o jogo e que mude um bocadinho a dinâmica do jogo, obviamente. Mas à partida, claro que sim, e as equipas vão tentar também ter aqui alguma cautela. Falei sobre isso no início. Não acredito que o Benfica se possa expor muito, mas eu acho que o Benfica, até pela pressão dos adeptos, vai ter que ter mesmo iniciativa de bola, porque acho que o Benfica, se passar 20, 30 minutos em que a posse de bola, por exemplo, seja algo semelhante à do Sporting, os próprios adeptos também se vão fazer sentir um bocadinho, e aí, se calhar, o inferno da luz. Que à partida jogará a favor do Benfica, até se poderá virar um bocadinho contra a própria equipa. Eu Portanto, entendo, eu espero entendo, o sim, Pavlidis, enquanto figura de associação, muito presente, e acho que o Benfica se pode ver por sim, aí e o eu Sporting entendo. pelo Eu Gyökeres. disse o que disse, eu entendo perfeitamente. Eu disse o que disse porque a postura que o Lage tem tido nos grandes jogos esta época, não é? Ou seja, ele Sim, procura sim, dar a sim. bola ao adversário, e depois explorar o erro. Eu Eu não sei entendo o se que tu ele estás pode a fazer dizer, isso em casa neste jogo, até pela pressão eu dos adeptos, percebo, percebo, e sim, percebo o que tem estás sido a uma dizer. abordagem, Sim, mas eu não sei percebo o que se isso estás não a poderia dizer. ser aqui um Percebo o que estás a pequeno. dizer. Se bem que depois também lá está, o Benfica e o Lage, lá está, uma vez vamos enaltecer, vou pelo menos eu, e acredito que tu também enaltecer mais uma vez, o grande trabalho que ele tem feito esta época, que é o seu forte, não é? Que é a questão da preparação ao jogo. Depois ele Exato. também tem um plantel mais completo em termos táticos, ou seja, E e tem muito muito mais melhores soluções. e muito mais soluções e muito mais dinâmicas, ou seja, depois também acredito que ele provavelmente irá explorar mais essa questão camaleónica, não é? Eu não acredito, obviamente, que o Benfica irá passar o jogo todo a jogar no erro, mas eu acredito que essa será a postura prioritária, assim, por assim dizer. Sim, Mas tu, ainda bem que achas o contrário e que discordamos e depois certo. vamos fizermos Claro, aqui claro, uma é bom análise ter. ao Não, jogo. não podemos estar sempre de acordo, que é quase sempre o que Sim, acontece aqui neste exato, podcast. exato. Vamos ver Ah, como é que. Mas para terminar aqui, eu perguntaria o que é que tu achas que vão ser os jogadores-chave de ambas as equipas. Sim, em relação aos jogadores-chave, eu acho que do Benfica será o Di Maria, lá está, pela questão do papel em jogos grandes, pela questão daquilo que ele consegue oferecer com bola que mais nenhum jogador no nosso campeonato consegue em espaços curtos, né? Há jogadores que conseguem oferecer outras coisas, mas como o Se Di bem que Maria, da forma como este o Di jogo não Maria acho, faz. se bem que eu vou só interromper, desculpa, eu acho que este jogo não vai ser o jogo com mais espaços curtos, mas sim, Eles não sei se acabam vai por ser. existir sempre. Sim, não é Sim, o acabam típico sempre jogo, estes, mas eu acho mas que não vai ser esse tipo de jogo, eu acho que vai ser bastante partido até. Mas sim. sim, mas eu acho que o Di Maria consegue sempre fazer a diferença. E outro jogador que eu também tinha, se calhar fugindo aqui um bocadinho ao comum, ainda que obviamente seja um jogador com muito valor, é o Carreras, porque estou curioso em perceber como é que o Sporting, através da utilização ou não do seu lado direito, poderá travar o Carreras. Concordo, E eu acho concordo que plenamente. daí pode ser aqui uma peça O lado importante. No esquerdo, por acaso, Sporting. uma coisa que eu queria enaltecer é exatamente esse lado esquerdo do Benfica, principalmente caso o Dal entre na segunda parte. Vai ser muito interessante esse embate do lado direito do Sporting com o lado esquerdo do Benfica. Sim. Sim. Do lado do Sporting, eu coloco o Yulman, mais uma vez. Nós combinámos sempre que não podíamos escolher o Gyökeres neste tipo de jogos, porque era muito evidente. Eu já Uhum. na última vez que fizemos isto contra o Braga, escolhi o Yulman e acho que cada vez mais faz sentido. Nós vimos o crescimento que o Sporting teve no último jogo a partir do momento em que o Yulman entrou. Há um Sporting com e sem Yulman, principalmente se o Morita não jogar. Uh, Acho que o Morita era um jogador muito importante neste jogo, principalmente pela capacidade que tem de ter bola, e o Sporting Uhum. sem Morita perde muito, obviamente, aqui nesse quesito. Principalmente Acho que o defensivamente. Yulman, acho que o Yulman é um jogador.
que a todos os níveis, não só no duelo contra com o meio campo, um duelo eventualmente com o Coxo, que se vão cruzar várias vezes, com o próprio Orsnes, que é um jogador que tu também já citaste, mas até do ponto de vista da serenidade, porque vão ser 60 mil pessoas, vai ser um jogo final, e o Benfica tem mais soluções que o Sporting, e acho que o Yulman pode ser aquela calma e aquele capitão que o Sporting necessita nesta fase. E quem é que tu colocas aqui como os dois jogadores-chave? Eu tinha pensado no Yulman do lado do Sporting, mas como tu já disseste, eu não vou repetir. Obviamente, acho que para mim, eu não vou escolher um jogador, mas vou escolher um setor que é a defesa do Sporting. Eu acho que a defesa do Sporting vai ser aqui o ponto-chave do jogo, não só por questões defensivas, por causa da defesa, das situações em um para um que se irão encontrar diversas vezes, não é? Como também na possível saída com bola do Sporting, não é? Através da esquerda, aqui depois como é que o Benfica irá responder a esta pressão, caso decida subir as linhas e morder, como é que o Sporting irá sobressair e irá responder a essas questões. Obviamente o defesa do meio, que é muito importante, obviamente será o Diomandé, quase certeza absoluta, mas caso o Santos entre, como é que entra, como é que não entra, mesmo aqui a própria questão do Quaresma e do Inácio contra os dois extremos do Benfica, que estão em boa forma, principalmente o Arthur Koglu, e eu acho que é de enaltecer. Quanto à questão do Benfica, eu vou arriscar dizer o Cocktail. Eu acho que o Cocktail é o jogador-chave. Eu acho que o Cocktail é o jogador-chave. E eu acho que é um bocado óbvio, e também eu já falei dele e da importância dele, principalmente no embate, para ver quem é que é o meio-campista que irá liderar o jogo. Portanto, eu iria também de Florentino. Acho que a Uhum. questão do Ok. Florentino, principalmente na questão das ajudas aos centrais, é destruir o jogo com o meio do terreno a ser explorado de um lado pelo Trincão e do outro lado pelo Pote. Eu acho que vai ser muito fulcral aqui a presença do Florentino, principalmente depois da recuperação na distribuição de bola, logo na questão aqui dos contra-ataques, porque eu prevejo mais o Sporting com bola e o Benfica o mais reacionário. Eu acho que queria evidenciar aqui a questão do Florentino. Eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que vai ser muito Ok. importante. Sim, e se o jogo ficar partido, principalmente, acaba por ter também aqui Exato. um Uhum. peso Uhum. adicional. Por último, E para prognósticos, terminar, o vamos tentar. resultado, exatamente. Exato, resultado. Exato. Então, eu disse que achava que ia ser um jogo com muito poucos golos, ou então com mais, portanto, eu prevejo ou 1-0 ou 2-0 para o Benfica, ou então 3-1 para qualquer um dos lados. Mas mais provavelmente para o Benfica, porque acho que o Benfica é favorito, Uhum. tal como tu também disseste, principalmente por jogar em casa e por ter aqui mais soluções. Uhum. Qual é que é o resultado que tu Eu, achas mais provável? como eu disse, eu acho que ambas marcam. Eu acho que ambas marcam. E eu estou a debruçar muito sobre isto, mas eu vou de empate. Eu acho que vai ser um empate. Ok. Eu acho que vai Sim, ser um sim. empate e vai ser decidido na última jornada. 1-1 Eu ou vou de 2-2? empate. Ou 3-3 à Barcelona e Inter. Era bom, era bom. Era bom. Era, E uma era, equipa a ganhar 2-0 e depois a outra dar a volta. era, Isso era, olha, bem, o era, Portugal adorava. parava. Eu Portugal adorava. parava. Eu adorava. Não ia trabalhar segunda-feira. Ah, Se o patrão mas do não, Eliezer tiver a ouvir aqui o podcast. eu, Muito eu, bem. eu juro-te, é que se literalmente, se este jogo fica 3-3 a luz vai abaixo outra vez. Em, Exato. em Portugal. É. Mas Gostei chegaste, né? da metáfora. Foi bom, foi bom. Do trocadilho. É. Mas eu diria que 1-1. Eu diria 1-1 Ok. e nem o Gyökeres nem o Pavlidis marcam. Ok, boa, boa, gosto desse take, é bom. Uhum. Bem, excelente. Vamos então avançar após esta emoção. Podíamos ficar aqui mais 3 horas só a falar deste jogo. Só Vamos passar antes de então. passarmos aqui para os outros desportos, estavas a falar da Semana Europeia. Eu não sei, estamos aqui a gravar aqui na quinta-feira à noite, está a ver os jogos da Europa. Não sei se Da estás a Liga ver, Europa. se has visto quanto é que está o Betis. Não Betis vi. Como é Fiorentina, que está o o Betis? Betis Fiorentina está fantástico. 2-1 para a Fiorentina.
Pois. O 2-1 para a Fiorentina e está giro, está giro. Se calhar quando acabarmos ainda apanhamos o prolongamento, se for a prolongamento. Yeah, yeah, yeah. O Mas, Betis que é aqui uma equipa fetiche, né, para mim e para o Eliezer, porque tem um dos nossos jogadores uhum, favoritos, né, o Isco. Portanto, eu gostava que exatamente. eles ganhassem por E causa adivinha quem é disso. que marcou? Adivinha quem é que marcou? Para quem? Para o Betis? O Betis, obviamente. O Anthony. Claro. Temos de ter um episódio especial sobre o Anthony, um dia destes. Foi um episódio especial sobre todos os jogadores que saem do United. Exato, McTominay também, E o enfim. McTominay. Enfim, bem, como disse, podíamos ficar aqui mais 3 horas só a falar deste clássico, mas nem só de futebol se faz então o nosso podcast. Antes de passarmos para os segmentos de contra-ataque, esta semana vamos falar novamente aqui de Fórmula 1, um fim de semana de corridas. Dar só aqui a nota do ciclismo. João Almeida, eu gosto sempre de citar aqui os bons trabalhos e os grandes resultados dos portugueses. Depois de um primeiro lugar no País Basco, faz agora também primeiro na Romandia. Temos visto o João Almeida diferente esta época. Temos visto o João Almeida com uma explosão um bocadinho melhor. Tivemos a situação caricata em que o João Almeida já tinha a vitória na classificação geral garantida e poderia ganhar a etapa. E o ciclista que ia com ele na fuga lhe pediu para ele deixar para ele lhe dar a vitória na etapa e o João Almeida disse só um não, um categórico não, e atacou e conseguiu ganhar. Portanto, temos visto o João Almeida um bocadinho diferente, não só em termos de personalidade, mas também em termos de características de corrida. E nesta corrida havia também o Remco Evenepoel, que é um dos ciclistas, talvez o terceiro melhor ciclista da atualidade, terceiro, quarto melhor ciclista da atualidade. E o João Almeida conseguiu impor-se, ainda que, obviamente, o Remco esteja aqui a vir de uma recuperação. E eu acho que, falo enquanto grande fã do João Almeida e grande fã do ciclismo português, a minha maior mágoa desta época vai ser o João Almeida não participar no Giro, o Giro de Itália que vai começar também esta semana, e infelizmente não teremos o João Almeida a participar. O João Almeida que ficou conhecido do grande público naquela volta à Itália em que ele andou de rosa quase 10 dias, portanto é uma pena, é uma prova que ele gosta muito, mas fica reservado este ano aqui ao Tour e a ajudar o Pogacar a ganhar aqui mais um Tour, mas pronto, o Giro de Itália vai começar esta semana, temos Ayuso, temos Carapaz, temos Roglic, os irmãos Yates numa segunda linha aqui como favoritos, e vai ser Pogacar também não uma vai, pois não. o Pogacar não Pois. vai. Hum. Vai ao Tour e eventualmente à Espanha, vamos Sim, ver. eu sei que ele vai ao Tour, né? Mas Ao não, Tour vai estava a perguntar sempre. porque. Sim, ao Tour ele vai sempre, mas estava a E à perguntar Espanha, porque. e à Espanha deve ir. Ele porque... ganhou a Volta à Itália ano passado, Pogacar, portanto este ano Sim, exato. deve Não, ir, porque eu podia deve ir ir ao às Tour. três, podia tentar fazer o que não conseguiu fazer o ano passado por causa Eu quero dos Jogos muito, Olímpicos. eu Dos quero Jogos muito. Olímpicos que ele não conseguiu, que era ganhar as três no Sim, ano. o Eu Pogacar, lembro-me que também. nós não temos falado muito de ciclismo aqui, mas o Pogacar tem limpado as clássicas quase todas. Uhum, é. Portanto, está a fazer uma das melhores épocas já da história e estamos ainda no início da Uhum. época. Mas pronto, vamos ver. Fico triste pelo lado do João Almeida porque gostava muito e acho que pela primeira vez, tu sabes, e já falámos sobre isso, eu sou da opinião que talvez o João nunca consiga ganhar uma grande volta, o que seria muito triste, porque sou super fã dele. Mas acho que se havia volta que ele poderia ganhar, obviamente falando das voltas de 3 semanas, acho que era esta, acho que era Exato. perfeita. Mas pronto, a UAE vai acabar por levar aqui o Ayuso. Vamos ver como é que, Uhum. como é que corre. Bem, passando então aqui para o nosso segmento de contra-ataque. Fórmula 1, tivemos a corrida esta semana. Uh, Pela primeira vez. Corridas. Corridas, sim, exatamente, tivemos Uhum. corridas, tivemos também aqui a prova de sprint. Pela primeira vez na corrida, e eu bato muito nesta tecla, quem estava à frente da primeira curva e quem partiu da primeira fila não ganhou a corrida, fico muito feliz com isso. Eu insisto muito nisso, tivemos uma corrida verdadeiramente. Alguns pontos que eu gostaria de Pai, destacar, pai, não, durante 20 voltas, pai. certo, certo. É. Ah, Alguns pontos que eu gostaria aqui de destacar, não trouxe muitos, porque também temos aqui outros temas, mas em primeiro lugar, a velocidade do Antonelli, em qualificação. Acho que é algo de frisar. O Antonelli é um piloto muito talentoso, como sabemos, e que tem andado bem, mas foi a primeira vez que ele consegue bater o Russell em qualificação, que não é algo fácil, principalmente se tiveres 18 anos, e ele consegue nas duas, portanto. Nem que tivesses 30 não é fácil. Exatamente, É. exatamente. Mas quando tens 18, ainda mais, e ele não só bateu o Russell, como também bateu
todos os outros Uhum. pilotos da grelha na sprint, portanto fica com a pole position e um terceiro também na quali. Um, as corridas acabam por não lhe correr tão bem como as Uhum. qualificações, mas está a deixar boas indicações e acho que é importante. Sim. Depois, em segundo lugar, a sprint da Hamilton, do Hamilton, que deu pódio, não é? Portanto, ele já tinha andado muito bem na sprint anterior e mais uma vez fica aqui Muito bem, mostrado. ganhou. Exatamente, ganhou a anterior e agora fez pódio, portanto já tinha andado muito bem na anterior e fica provado que o carro do Hamilton e o Só Hamilton funciona em tem sido sprint. mais confortável exato em sprint, pelo peso do carro, existem N questões que já falámos um bocadinho e Por que acaso podemos. nem é tanto isto. Acho que este fim de semana ele andou uma velocidade muito boa nas duas corridas. Sim, sim, Sim. sim, claro, claro, mas ainda assim Por na acaso sprint na corrida ele foi até podia ter chegado se calhar ao Antonelli se não tivesse ouvido aquela questão toda da Ferrari. certo, e era isso que eu tinha. E depois aquela tensão com a equipa. O Hamilton acho que teve o seu Welcome to Ferrari moment, com Do alguns Welcome to momentos. Ferrari, momento logo na primeira corrida na Austrália. Mas... Sim, mas este aqui foi mais impactante. Vamos ver como é que esta relação se vai desenvolver. Sabemos que é o maior piloto talvez da história, não é? Com a maior equipa da história, portanto, É o sim, maior da sim, sim. história. Sim, está bem. A gente depois fala melhor sobre isso. Tu sabes que eu tenho aqui um lugarzinho no meu coração para outros, Não mas há, sim, o problema é que talvez o nem há maior da comparação. história, É que nem há talvez o comparação. maior da Nem história há e talvez comparação. a maior Não equipa há da como história. haver comparação, mas pronto. Eu tento não ser polémico. Eu digo talvez o maior da história, que é para colocar todas as possibilidades. E Não é questão tu de vens polémica. Nem aqui, é uma questão de ser entras de polémico, por acaso. carrinho, Mas, sim. entras de carrinho e É é que se por tu trás, é pensares. cartão vermelho. É engraçado. Não, Não, mas não, literalmente, se nós pensarmos em todos os fatores e tu és uma pessoa que gosta de evidenciar a questão dos GOATs não só pelo que ele faz no desporto, mas também porque ele faz fora do desporto, o que o Uhum. Hamilton faz fora do desporto é muito maior do que qualquer algum piloto fez, se calhar tirando o Senna. Não tem como. E depois se juntares tocaste no a meu questão ponto do e vou, desporto, vou, mas depois se juntares a questão do desporto, e mesmo em talento, eu acho que ele é o melhor de sempre. Não tem vamos comparação. avançar. Vamos avançar. Não, A não, comparação. É não que não há vou, não vou gastar comparação. assunto, não vou gastar assunto aqui Mas com sim. isto. Depois, outro ponto que temos, então, e Uhum, aqui, não só desta corrida, mas para as próximas, é a questão do Dorn. Dorn faz a última corrida na Alpine uhum. e temos já o Colapinto. Igual, Isso sim. era também um segredo muito mal guardado. Tu falaste disso ainda antes da época começar. Portanto, logo no primeiro episódio em que nós falámos de Fórmula 1, já toda a gente sabia, faltava só perceber o quando. Falava-se aqui da questão das 5 corridas do contrato. Supostamente o que saiu a público é que ele tinha um contrato de 5 corridas. Exatamente, das 5 corridas, portanto, Uhum. terminou. E vamos ver, há quem diga Fun também que o fact: próprio Colapinto o também Lapinto poderá também tem um ter, contrato de 5. também poderá ter aqui um contrato de 5 corridas. Bem, ainda falta um bocadinho de campeonato, se calhar para as últimas 5, poderemos ter aqui Eliezer Carvalho a pilotar o Alpine. Vamos ver. E Se por fosse o último, Gasly, punham-se a Verstappen. pau. Por último, Verstappen fora dos pontos na sprint. Houve a questão Uhum. aqui da penalização. É a primeira vez nos últimos largos tempos que ele termina Uhum. numa posição destas. E na Sim, corrida acaba por perder aqui a posição. E sim. última nota rápida: o Piastri, na qualificação para a corrida pela primeira vez, acaba por fazer uma qualificação não tão boa e nem sequer partir aqui nos 3 primeiros, mas ainda assim parece que a corrida lhe sorri sempre e ele consegue aqui mais uma importante vitória. Ele tinha ficado em segundo na sprint atrás de Lando Norris e fica em primeiro na corrida. Quais é que são aqui os pontos que tu gostarias de destacar deste grande prémio? Basicamente, são todos que tu já tocaste, mas eu se calhar vou tocar em todos, mas de um ponto de vista diferente, não é? Só para alterar, mas é basicamente isso. Ou seja, a questão do talento do Antonelli, que tu já falaste muito bem, já resumiste aqui o fim de semana dele, mas eu tenho um ponto a enaltecer que é as futuras. Ou seja, o talento do Antonelli é bom e mau. É bom porque individualmente e é mau coletivamente, porque depois a Mercedes está aqui a ver que vai ter uma situação de McLaren daqui a uns anos em que vão ter de tomar certas decisões entre Entre quem? dois Entre o Kimi pilotos. e o Verstappen? Pois isso depois também é outra conversa, É outra conversa, mas isso é para outro mas dia. O Russell estando é que facilmente pode-se fazer a conversa, pode-se pensar que daqui a 3, 4 anos a Mercedes pode ter os dois melhores pilotos do grid.
ou dois dos três melhores, por exemplo, porque o sem Max dúvida. vai continuar a existir. Mas sim, fora isso, pode-se fazer essa conversa. Portanto, ou seja, são boas dores de cabeça para a Mercedes. Não é? Exato. É melhor ter essa dor de cabeça do que ter a dor de cabeça da Red Bull em que tem de saltador a ver o segundo piloto. O segundo ponto era a questão do Lewis Hamilton, obviamente enaltecer aqui o fim de semana forte que ele tem, obviamente com aqui a confusão com a Ferrari mais uma, só que esta novela foi maior do que todas as outras. Um, se, o, se o campeonato fossem só sprints, eu estava muito confortável com a minha previsão dele acabar em terceiro. Certo, certo. Tu podes sempre dizer que estavas a falar só das sprints. Usamos Estava, esse. não, estava, claro. Sim, estava, obviamente, sim, obviamente. Ou seja, o que interessa são os sprints, o resto é resto. O nosso Um, Liam Lawson no top 8 é que acho que talvez possa não acontecer. Poxa, isso por acaso era uma Vamos ver. conversa muito interessante. Eu não sei Talvez, quem é que talvez ele foi consiga pior. Eu não sei na quem é que foi segunda o metade da rookie época. pior. Eu nem sei quem é que foi o pior rookie nestas cinco corridas, se é ele ou o Duan, para ser sincero. Estou a ser super honesto. Eu não sei quem é que foi o pior. Eu acho que o Olha, o Lawson é Doan, pior o que o Doan pelo Duan. menos pagou mais multas. Foi o líder em multas. Também queria enaltecer aqui, obviamente, tu não falaste que tem de ser, obviamente, que é a questão da Williams, que teve um fim de semana fortíssimo, não é? Com o Albon em quinto e o Sainz em nono. E o Sainz em nono, porque se não houvesse aquela situação da Ferrari, muito provavelmente o Hamilton, se tivesse passado e ia estar atrás do Antonelli, eu não sei se o Albon não tinha chegado ao Leclerc e possivelmente passado aqui o Leclerc, que depois, pronto, o Leclerc acaba por beneficiar desta confusão toda e depois o Sainz acaba por ficar preso atrás. E obviamente não tinha deixar de enaltecer mais uma semana o Stroll aqui a dar a carry à Aston Martin, fazer pontos, ficar em quinto lugar na sprint, Eu continua tenho no sempre top esperança que 10. tu não tragas isso. E tu trazes-me sempre isso. E deixas-me Continua no todo top triste todas as 10. semanas. Ouve, eu sou o primeiro aqui a dizer, se o Stroll ganha o Alonso, que eu acho que já está ganho, mas pronto, eu compro uma camisola da Aston Martin. Ai, ai. Todas as semanas me dás motivos para eu ser triste. Enfim, eu sempre a pensar, eu espero que o Eliezer não traga isto esta semana. Para a Já próxima agora, corrida, em vez de falarmos de Fórmula 1, falamos tipo de cricket ou algo assim, que é para não ter que levar com isso. Só voltamos a falar de Fórmula 1 quando, quando o Stroll quando sair do deixar de top sair 10. do top 10. Exato. Máquina, 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 máquina. Melhor piloto que o Fernando Alonso este ano. Sim, o Fernando Alonso tem 73 anos, né? É rookie. Fernando Alonso é É rookie. rookie. Acho que é Exato. rookie. Então, teve erros de rookie. Perdeu a traseira do carro este fim de semana outra vez. Estranho ele, para ser sincero. Está tá, Exato. tá, tá com exibições muito. Está a oscilar muito. Depois há fim de semana que está muito bom, às vezes está muito bom, outras vezes está muito mal. Isso agora é um fun fact curioso. Tu sabes quem é que contratou o Colapinto, certo? Da Alpine. Sei. Sabes quem é? Que também está na hora. Uhum. Quem? Como assim? Está na hora? Não foi o que saiu agora? Não, não, tu sabes quem é que o contratou, foi o Flávio Briatore. Uhum. Sabes quem é o Flávio Briatore? Sei. Sabes do escândalo dele? Do escândalo não sei. O escândalo não sei. Não sabes? Não. O Flávio Briatore, agora um fun fact aqui, um story time assim muito curtinho. O Flávio Briatore era o antigo team principal da Renault na altura do Fernando Alonso, quando o Renault estava lá. Ah, ok. Já sei o que é que estás a falar. Sim, sim, sim. Sim, Então estavas a do falar de algo Crashgate. off the Ah, field. Sim. Achava que estavas a sim. falar algo de. Não, não. Sabes dessa Sim, questão do Crashgate, que ele foi sei, banido, e sei. etc. E o facto de Do ele meu ter voltado amigo. agora. Sim, 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 sei. Isso é muito estranho. Eu não sei como é que ele está de volta ao desporto, para ser sincero, mas a Fórmula 1 não deixando de me surpreender, para ser sincero. Eu não, Exato. genuinamente eu não entendo. Mas, Enfim. Achava mas que estavas a falar de algo off the field. não, não, não. Para quem não sabe, já agora sou o Flávio Briatore, ele foi investigado porque forçou aqui o Nelson Piquet Júnior, não é? Que é o filho Não do digas, Nelson não Piquet. digas de que país é que é que ele forçou, se faz favor. Porquê? Que é brasileiro. Exato, ele força aqui o Nelson Piquet Júnior a perder o controle do carro e tirar o safety car, que era aqui para favorecer o resultado. O Fernando Alonso ganhar uma corrida que não fazia muito sentido ganhar, para ser sincero.
sim, para que eles pronto, e depois estivessem a competir para alguma coisa. provou-se que o Fernando Alonso não sabia Não disso, sabia portanto, de nada, por etc, isso é que ainda etc, mas não foi não foi punido, penalizado. mas ele foi Mas também não, suspenso não logo. tinha como ser punido, porque parece que foi um ano depois que aquilo falou. E é interessante que ele só soube porque depois o Piqué decidiu ir à Globo O fazer um Piquet, documentário. O Piquet é uma personagem lendária. Esse aí também, enfim, é bem melhor, é como o Romário disse, né? Calado é um poeta, era melhor dentro das pistas do que à E frente nem das aí câmaras. era muito bom. E nem aí era muito bom. Epá, calma, calma, o Piquet era máquina, calma, também estás a fogo, Ele era jeitoso no máximo. Mas pronto. fogo, multicampeão do mundo, estás a brincar. Estou a falar do Nelson. Ah, pensei que estás a falar do filho. Estou a falar do Não, não, filho. eu estou a falar do Do pai, pai. Estás a porque o falar pai do também se pai, ok. desbocorou. Sim, sim, estás a falar do pai. Pensei que estavas a falar do Não, filho. não, o filho nem jeitoso era na Fórmula 1. Yeah. Também Não, não, foi. não, eu estou a falar Do do pai. pai. Ah, O não, pai o é pai, sim, o pai era um grande piloto, sim. grande piloto, mas cada vez que abre a boca, meu Deus do céu, Yeah. é tenso, é Quem tenso. é mais controverso quando abre a boca? O Nelson Piquet Sénior ou Sérgio Conceição? Eu achava que quis dizer ao pai do Tyrese Haliburton. Não, esse é chill. Ou Sérgio Conceição. O Piquet, sem dúvida, sem dúvida. É porque o Piquet ainda se mete em políticas e coisas assim estranhas, mas pronto, vamos avançar. Falando então Uhum. aqui do nosso tema da semana, em outros desportos, vamos Uhum. continuar na senda do basquete. Estamos na segunda ronda, é a minha ronda favorita dos playoffs, porque é a ronda que ainda tem bastantes jogos, mas que os Grizzlies já se foram embora. Portanto, é aqui uma ronda que eu gosto bastante, em que as equipas já têm aqui algum nível, mas ainda temos bastantes jogos para ver todos os dias. Uhum. Pela primeira vez tivemos aqui as quatro equipas de fora a ganhar o jogo um, não é? O que nos leva aqui à questão, e nós temos sempre trazido aqui alguns eixos de análise que guiam depois a nossa análise às séries, que é quão equilibrada é esta série, não é? Sabemos que três das séries já tiveram dois jogos, uma delas apenas um jogo. Nessa é um bocadinho mais difícil ainda tirar algumas conclusões, mas pronto. A Uhum. pergunta que guia aqui a série é quão equilibrada é esta série e partirmos daí para falar um bocadinho daquilo que já aconteceu. Começamos com o Oeste, como é tradicional. Mas, Cavaliers sim, Pacers. sim. Cavaliers Pacers, O- tivemos aqui dois comebacks, não é? uhum. Por parte A questão do de. eixo de análise, eu acho que a questão do eixo de análise não é, passa muito por se o vencedor do Game One vai ganhar ou não, não é? Porque, historicamente falando Exatamente, em NBA, quem ganha o Game One ganha acima de 70% das eliminatórias. E se exato. nós achamos E em que algumas vai já está ser o 2-0. caso. Sim, algumas Exatamente. já está 2-0. Algumas já está 2-0. Exato. Vamos analisar então. Cavs Pacers, dois comebacks, 2-0 Pacers. Ninguém tinha previsto esta questão. No jogo 2 há aqui a questão, não, escusas de meter o dedo no ar, escusas de meter a mão no ar. Ah, há Eu aqui a disse que ele questão. estava em velocidade de cruzeiro. Tu é que és um hater e não gostas do Haliburton. Não, eu gosto muito do Haliburton. Há aqui, pronto, a questão da ausência do Garland e do Certo. Mobley. Alguns eixos de análise. A minha primeira questão era que Haliburton teríamos. O Haliburton, desde a lesão do ano passado, tem sido aqui um bocadinho inconsistente ao nível do scoring. Ele é um jogador fantástico. Eu adoro o Haliburton. Fui um dos fundadores do clube de fãs do Haliburton, ainda em Não tinhas Sacramento. encontrado lá, mas pronto. Não, não, não. Tu ainda estavas, tu ainda estavas a caminho, a pé. Depois, agora, uma questão mais atual, portanto, isto era a minha questão antes da série, uma questão mais atual é, obviamente, quando é que voltarão os lesionados, não é? Acaba sempre por ter algum peso. Um, que Donovan Mitchell é que teríamos, e o Donovan Mitchell no jogo 2 faz um jogo inacreditável. Outra questão que eu também tinha separado no início da série e que acho que faz sentido trazer agora novamente é. Vimos os Cavaliers na primeira ronda com um papel muito grande dos role players. Conseguirão os role players de Indiana também acrescentar um pouco ao jogo. E isso para mim era algo importante. Faz sentido trazermos, porque o Nesmith tem um belo jogo, faz 23 pontos, salvo erro. Estou a falar de cabeça, mas acho que foi isso. Portanto, acaba por ter aqui um papel importante. Portanto, para mim, era aqui os pontos da série que continuam a fazer sentido. 2-0 para a Indiana é difícil. É difícil.
Eu acho que se os titulares, né, o Mobley e o Garland voltarem, é possível, mas neste momento é um pouco difícil ver os Cavs a conseguirem dar a volta. Tu sabes que eu não estava muito confiante com os Cavs ao longo do ano, apesar da grande temporada. Sim, parece Depois, gostei fraca-tendas. muito do que eles fizeram contra o Heat, e à Sim, semelhança da sim. equipa depois do Oeste, que já vamos falar aqui mais à frente, que também me entusiasmou. Abriu-me aqui um bocadinho de perspectivas. Eu tenho algumas dúvidas quanto aos Pacers. E como tu Uhum. sabes, tu gostas mais dos Pacers, destes Pacers do que eu, mas acho difícil, acho que não é impossível, mas acho que é difícil. Quais é que são os teus pontos de Uhum. análise e achas que é possível os Cavaliers recuperarem deste 0-2? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil até por não só hum, que o ímpeto está todo no lugar de Indiana. Eu acho que Indiana traz um ímpeto também da eliminatória passada, mais do que os Cavs. Eu acho que isso já jogava a favor de Indiana. Eu acredito vividamente que a questão mental é muito importante em fases a eliminar, como são os playoffs. E os Cavs, obviamente, como nós enaltecemos, estavam com uma postura extremamente madura, extremamente segura, mas sem o Garland já seria difícil, eu acho. Eu acho que as equipas são um bocado mais páreas do que ao que parece. Um, ou que muita gente se calhar acredita que sejam, mas obviamente com o favoritismo evidenciado extremamente grande para os Cavs, mas sem os jogadores principais fica difícil. Às vezes fica muito difícil e mesmo que os mesmos voltem, não sabemos bem como é que eles voltam, não é? Até porque se eles não jogaram por algum motivo é, se voltarem se calhar vão estar condicionados e depois agora a série volta para a Indiana, o que depois também acaba por dificultar muito. Vou ser sincero que se isto fosse um sweep não me surpreenderia. Não me surpreenderia que hoje se fosse um sweep. Não estou a dizer que surpreenda-me, obviamente, se olharmos assim para as duas equipas e quem são, obviamente, mas olhando o contexto das coisas e depois também da forma como os Cavs perdem o jogo 2, eu acho que depois foi um bocado um balde de água fria e dá ainda mais motivação aqui aos Indiana para voltarem às finais de conferência. Mais uma vez, enaltecer o Haliburton, que está fantástico, não é? Está 10 em 11 em lançamentos para empatar ou para ter liderança esta época. eh, eh, e se calhar podemos fazer o argumento de ser o jogador mais clutch da liga, à data, não é? Se calhar muita gente Talvez o diz que Brunson. pode ser exato, o Brunson, até porque ele ganhou o Clutch Player of the Year, mas o Exato. Halliburton também tem Esse estado prémio muito que forte todos nesse nós, aspecto. que todos nós valorizamos imenso. Achei a sua piada, para ser sincero. Yeah, Desculpa, mas é tenho verdade, que. não é? Mas tem essa piada. Mas o que me resta aqui analisar e que eu acho que não há muita análise a fazer, eu acho que simplesmente os Cavs acabam por ter um grande infortúnio, que é a ausência de diversos jogadores, das principais figuras, né? O Hunter, o Mobley e o Garland, e o próprio Donovan Mitchell, que mais uma vez, mais um ano, encontra-se na mesma situação e é se calhar o playoff performer mais azarado da liga, diria eu. Ou seja, ele consequentemente encontra-se em situações destas em que a sua É verdade. equipa encontra-se reduzida em termos de saúde ou mesmo em termos de performance, acaba por encontrar adversários muito mais fortes. Donovan Mitchell, este que em playoffs facilmente é um jogador top 10 na liga, joga muito em playoffs, joga muito, é dos principais playoff raisers da NBA à data. Diria até mais do que o próprio Jamal Murray. Eu acho que o que o Donovan Mitchell faz em playoffs é ridículo. E, Não falas muito de mas Donovan Mitchell, que nós mais à frente eu tenho uma pergunta para te fazer. Portanto, não te eu entusiasmes acho a que é falar muito de impressionante. Donovan Mitchell, E que no eu, fora de eu vou jogo ser sincero, voltamos aqui a este tema. eu acho que é impressionante que se o Donovan Mitchell, ou seja, os Cavs terem tido a oportunidade de ganhar o Game 2 é impressionante. Eu não estava todo à espera. Com as ausências Concordo. todas que os Cavs tinham, o normal é que eles perdessem. E perdessem de maneira eh, significativa e sem muito trabalho. E mesmo assim o Donovan Mitchell faz um jogo fantástico e leva o Cavs às costas. E pronto, vou dizer que é pena. É pena, tem muita pena. Eu acho que é muito difícil os Cavs retornarem. Como eu disse, não fico todo surpreendido se for um sweep, apesar de acreditar que não seja. Eu acho que os Cavs ganham um jogo, se calhar até dois, mas acho que é muito difícil Indiana não chegar, não se apurar aqui para as finais de conferência. Sim, à data que nós estamos a gravar, só dar a nota, nós não sabemos ainda se eles voltam, se no caso Uhum. Mobley e Garland Sim. voltam. Eu espero que sim, porque
Sim. nós queremos sempre os melhores jogadores dentro de campo, mas concordo contigo. Sem eles é muito difícil. Com eles, eu acho que esta série ainda não acabou, mas teriam que voltar Uhum. já no jogo 3 para mim, E porque não é só, eu acho que mesmo com ele já acabou porque eu duvido que eles voltam a 100%. Percebe? Porque sim, eu não sei, a vamos situação do ver. Garland com o pé é complicada. É complicada, e Eu- depois o Garland é um jogador que é muito importante a questão aqui do first step. É um Uhum. jogador que estica muito o jogo, corre muito e não sei muito bem como é que vai estar aqui a situação dele do pé, para ser sincero. Sim, sim, sim. Eu com eles acredito, mesmo assim, neste momento acho difícil, porque obviamente Sim. uma série está 2-0 não é fácil de recuperar, mas Uhum. Não. sem eles acho mesmo Sim. praticamente impossível. Passando então aqui para outra série do Oeste. Aí talvez ainda mais surpresa, porque aí não existem a questão das lesões para desculpar, existe só o histórico dos Celtics, que já sabemos como é que tem sido. Celtics 0-2 contra os Knicks. Duas perdas de liderança neste último jogo também por 20 pontos. Os Celtics chegaram a Claro. estar a ganhar e mais uma vez acabam por perder a liderança. Esta série está com um cheirinho de Celtics Heat de há 2 anos, que foi aquele Eu também. Eu 0-3, também acho. Sim, eu depois também acho. 3-3. Não vou ser sincero, eu também acho. Tu estás a dizer que está com esse cheirinho, mas Vamos ver. É assim, as notas tu que eu ainda tenho achas. aqui. Diz, 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 diz. Quanto é que tu tens de previsão para os Knicks e para os Celtics? Eu sei que eu te Dá. disse isso hoje de manhã, mas já não me lembro exatamente o que é que eu te Tu disse. disseste 55 Knicks, 45 Celtics. Exato. 60-40, talvez. Para Para os os Knicks. Knicks, Exato, sim, sim. Talvez, talvez. eu tenho Entre 60 a 50 40 e para os 50. Celtics. Depende. Depende um bocadinho da minha vibe. Se estiver bem disposto, Eu tenho 55. 60 a 40 para os Celtics, para ser sincero. Mas Eu acho que é bem possível que os Celtics consigam, eu acho porque que acho que tem muito é mais bem equipa. provável que os Celtics ganhem 4 jogos seguidos. Se a equipa consegue fazer isso, são os Celtics, mas também acredito que Por os isso Celtics mesmo. possam perder mais um, e se for preciso, há Sim, um grande jogo em Madison Square sim, Garden e os Knicks ganham outro. Mas pronto, as sim. minhas notas aqui da série, são os apagões constantes. Os Celtics têm tido apagões constantes, os Knicks também têm tido, na verdade, e têm sido jogos Por isso é que debaixo, por isso é que tem estado a ficar com. Está sempre a perder por debaixo. 20 pontos. Exato. Exato, tem sido aqui jogos de baixo volume. Depois a questão do Michael Bridges, muito importante no último período, não só do ponto de vista ofensivo, mas depois também com jogadas defensivas. O número de triplos falhados dos Celtics é obviamente uma questão, já sabemos que é um bocadinho O um livro by Anunoby the também. book. Defensivamente, fantástico no último período. Exatamente, o Anunoby é fantástico defensivamente praticamente no jogo todo, mas no último período então foi uma coisa Sim. É. absurda. O Josh Hart tem sido um papel-chave, porque tem sido aqui um bocadinho dado de borla, digamos assim, e no último jogo acabou por ter aqui um papel importante. Karl Anthony Towns é importante aparecer a espaços, era para mim um dos fatores-chave, até agora disse praticamente todos dos Knicks, os fatores, mas o Karl Anthony Towns era um fator decisivo. Neste último jogo teve um papel decisivo. Há uma sequência em que ele marca 8 pontos seguidos e que mantém um bocadinho ali os Knicks com a cabeça fora Uhum. d'água, a expressão que tu costumas utilizar, que é bastante importante. E do lado dos Celtics, a questão do Tatum e do Brown. Até agora, em 2 jogos, nenhum deles marcou 25 pontos. Nenhum deles ainda conseguiu atingir essa marca. O Tatum muito mal do ponto de vista do scoring e da eficiência no último jogo. O Brown um bocadinho menos inconsistente, mas ainda assim a não estarem ao nível que se exige. Eu acho que é muito importante que os Celtics comecem a definir um bocadinho de prioridades. Duvido que a abordagem mude, porque sabemos Não vai como é mudar. que tem sido. A abordagem provavelmente O Mazula linear. não vai. O Mazula não vai trocar. Nunca. Também não quero acreditar que as percentagens vão ser tão baixas e que os Celtics, Claro que principalmente nunca. Claro que não. lançamentos, alguns no último período, open, portanto, lançamentos em que os jogadores estão Sim, claro. completamente sozinhos Sim. e falham, esses lançamentos, bastava um deles entrar e os Celtics já poderiam ter ganho, bastava dois e os Celtics teriam ganho os 2 jogos, e a série seria bem diferente. Ao contrário desta série, eu vejo, obviamente, bem mais possibilidades da equipa que está 2-0 dar aqui a volta, mas não é fácil. E os Celtics, para mim, têm obrigatoriamente, obviamente, que ganhar o próximo jogo, porque ficando abaixo 3-0, Se aí bem que, sim acho ao mesmo tempo, eu acho que os Celtics são, se calhar, a equipa que tem menos obrigatoriedade de todas as equipas que tiveram abaixo 2-0-2.
de ganhar o Game 3, porque os Celtics já tiveram 3-0 e já foram Game 7. Mas perderam. Mas Sim, mas perderam, depois esse é que é o perderam, ponto. claramente, perderam. Mas eu acho que se, eu vou ser sincero, se acontecesse outra vez, eu não vi, eu acho que os Celtics ganhavam o Game 7. E seria a primeira equipa da história Isso era a histórico. virar o 3. Eu acho que sim, eu acho que se acontecesse outra vez, eu não vejo os Celtics a perder o Game 7, para ser sincero. Yeah, e Em faziam aqui termos. à semelhança dos Red Sox em Yeah, 2004 contra os Yankees, aqui yeah. essa bela remontada. Quais é que são aqui os teus pontos de foco Os e de meus interesse para eixos de esta série? E análise, achas eu acho que as duas questões a evidenciar é, primeiro, os Celtics são, obviamente, a live by the tree, die by the tree. Isso é o que é. O Mazula tem o sistema dele. Eu acho que é um sistema algo limitado porque epá, é muito fraco. É muito fraco em termos de soluções ofensivas. Mas é um jogo matemático. E ele acredita nisso e tem dado resultados. Porque os Celtics são uma equipa que, quando lançam X triplos, ganham os jogos. Então eles vão fazer isso. E ele próprio, em termos de postura, e eu gosto muito do Mazula, por causa da personagem que ele é e, e da personalidade dele, e etc. E é que depois acabo também por ouvir muito a forma como ele interpreta o basquete e, e as conferências dele de imprensa. E ele diz muito isto, ou seja, nós vamos ganhar uns e vamos perder outros, é a vida, tanto faz parte, ninguém ganha todos os jogos. Nós temos esta fórmula dá resultado. E tem dado resultado. Não deu agora nestes dois jogos, mas é muito difícil não dar mais duas vezes. Percebes? Porque os Celtics fizeram um sistema perfeito, ou quase perfeito. O que tem até ter dado menos resultado nem é tanto o sistema dele, é o facto dos jogadores não estarem a marcar os triplos open. E estão a ser gerados pelo sistema dele. Agora, é uma coisa que eu sou fã? Não, não sou. Não sou fã de tudo. Eu gostava que eles tivessem pelo menos duas ou três jogadas, assim um bocado mais go-to, em que se os triplos não estão a cair, eles conseguissem executar. Já aconteceu antes isto, já em equipas do Mike D'Antoni, principalmente lembro-me do jogo 7 dos Rockets, que eles falham os 21 triplos ou 24 triplos seguidos contra os Warriors, por exemplo. E esta é uma situação muito semelhante. Obviamente que o Tatum tem muita responsabilidade, o próprio o Jaylen Brown também, porque são as duas principais figuras e tem estado muito aquém. Mas eu acho que eu não estou muito preocupado, para ser sincero, e se é a equipa capaz de dar a volta a esta situação são os Celtics. Um, a coisa que, o único fator que me preocupa, se devidamente e genuinamente falando, é que o Jalen, o Brunson ainda não teve um grande jogo. Ele ainda não teve o seu grande jogo. E era de esperar, e é de esperar que ele tenha pelo menos um nesta eliminatória, porque pronto, é o Brunson, não é? E o facto dos Obviamente. Knicks terem conseguido ter ganho a vantagem de 2-0 sem um grande jogo do Brunson, eu acho que isso é a coisa que os Celtics têm de temer mais. É importante que esse grande jogo venha numa vitória dos Celtics. É muito importante. É muito importante. E eu até arriscaria dizer que, em termos de análise, por causa da aura toda, por causa dos Celtics serem quem são, porque se fosse outra equipa eu não teria este discurso, também porque os Celtics já levaram uma desvantagem de 3-0 a Game 7, eu acho que o Game 3 é mais must-win para os Knicks do que para os Celtics. Ok, ok. Porque se Isso é, os isso Knicks não é uma ganham o Game opinião. 3, é bold, eu sei que é. É porque eu acredito, porque se os Knicks não ganham o Game 3, eu acho que a estrutura treme. A estrutura treme e os Knicks não são a equipa mais séria da liga, temos de ser sinceros. Defensivamente têm algumas lacunas, são equipas, como tu disseste, têm apagões, são equipas que pá, não dá para meter a mão no fogo, são jogadores que oscilam bastante. O próprio Cat, apesar de estar a fazer uns grandes playoffs, vamos ser sinceros, e tu mesmo te comentaste isso no episódio passado, que tu nunca pensaste em dizer isso, que estás a gostar muito do Karl Anthony Towns, mas é verdade. Os outros jogadores também oscilam bastante. É um sistema ofensivo extremamente heliocêntrico, o que é esquisito porque eles têm mais talento do que isso. Eu acho, e mesmo o próprio Tibbs, não acho que seja um treinador para estes voos. Não acho. Eu acho que o Thibodeau é um grande treinador para uma equipa que está assim com um recorde de 50%, por exemplo, uma equipa como os Bulls atualmente ou como os Atlanta Hawks, eu acho que beneficiavam muito disso. Mas para ser campeão, eu acho que o Thibodeau é um bocado curto como treinador, para ser sincero. Eu Portanto, estou eu acho que o totalmente. Game 3 é must win para
para os Knicks, para ser sincero. Sim, como último ponto de análise desta série, só para matar aqui este tema, o que me preocupa mais nos Celtics, eu acho que os Celtics podem ganhar, coloco os Knicks neste momento como favoritos pela vantagem, Tu mas acho ainda que é tens os perfeito. Celtics como favoritos, Óbvio, como disse, sim, por exato, exemplo. tu ainda Sim. tens os Celtics como favoritos. Uhum. Eu acho que é a questão dos quartos períodos, porque eu Sim, confio mais nos quartos períodos do Brunson do que dos Celtics. sim, sim, E óbvio. devido à questão da shot selection, eu acho que é Uhum. perfeitamente possível os Celtics ganharem um jogo por 20 ou ganhar, até porque eles já que se colocaram com essas vantagens anteriormente, e nesse tipo de Uhum. jogos, obviamente não vai haver problema, mas eu acredito que se houver mais um jogo, ou mais dois jogos, ou mais três jogos, eventualmente, em que o jogo esteja equilibrado no quarto período. hum, a série é muito equilibrada e tem-se visto, aliás, porque nos momentos em que o jogo esteve equilibrado em quarto período, os Knicks tiveram sempre muito mais critério e conseguiram ser Uhum. mais equipa. Sim, Isso sim. é o meu receio face a esta E, série. e acho que também, Ou os Celtics sim, ganham, claramente, ou então poderão ter aqui algumas dificuldades em quarto período. sim, sim. Eu, por exemplo, eu ficaria muito surpreso, mas muito mais surpreso se isto fosse um sweep do que, por exemplo, a eliminatória que falámos anteriormente dos Cavs de Indiana, por exemplo. Eu acho que isso era um escândalo. Eu acho que isso Yeah, era. era literalmente um Cabeças iam escândalo. rolar em Boston se isso Yeah. acontecesse. Por acaso eu tenho Acho, esta pergunta para te fazer. Se os Celtics são swept, tu achas que o Joe Mazzulla é despedido? eu acho que sim. Eu acho que sim. 4-0 é muito forte. 4-0 é muito forte. Yeah. Tenho essa convicção. Mas esperemos que isso não aconteça. Eu espero Enquanto, que aconteça. enquanto adepto dos Celtics, eu acho que Eu entrava numa espero que depressão aconteça. muito profunda, e não Imagina, vinha gravar um como episódio adepto de durante uma basquetebol, semana. como adepto de basquetebol, obviamente que eu não gostaria que isso acontecesse. Eh, Mas como mas, adepto dos Lakers, se queres, né? Certo. obviamente, Queres sangue a obviamente, rolar em Boston. Big Body Brunson. E não só, e outro fator também aqui muito importante, como eu disse, o Brunson ainda não teve um grande jogo nestas séries, mas eu acho que também posso dizer, o Cat ainda não teve um grande jogo nestes playoffs. E eu acho que o Cat tem talento para ter um jogo em que marca quase Acho que ele 40 já teve pontos. um jogo, aquele jogo de 28 pontos, acho eu, contra os Pistons. Sim, Acho sim, que mas eu ele estou a dizer um grande jogo, ou seja, ao nível do talento dele. Ou seja, o Cat tem talento para marcar quase 40 pontos num jogo. Ele tem habilidade para isso. Era muito importante que os Celtics que esse jogo não acontecesse contra contra eles. eles. Sim. Yeah, Pode yeah. acontecer na próxima ronda. E se acontecer na Sim, próxima pode. ronda é porque os Celtics foram eliminados nesta. Exatamente. Exatamente. Mas, Mas ou seja, mas é muito melhor isso acontecer não com um grande jogo do Cat, acho eu. óbvio, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Yeah. Enfim, passando então aqui para o Oeste, Denver, OKC, tivemos dois jogos bem diferentes, na verdade, não é? O primeiro Sim. jogo com vitória dos Nuggets e o segundo jogo que é uma autêntica lavadela, aqui uma grande vitória por parte dos OKC. As Uhum. minhas notas prévias à série, a primeira nota que eu tinha é a questão dos contra-ataques. Acho que é uma série em que os contra-ataques podem pesar muito. São duas equipas muito fortes em contra-ataque com naturezas diferentes, curiosamente, né? O Standard porque tem uma defesa que se impõe muito, e sabemos que existem jogadores defensivos no Standard espetaculares e que obviamente geram oportunidades de contra-ataque a partir daí. E são muito Os Nuggets, atléticos. E são muito muito atléticos atléticos. também. Os Nuggets muitas vezes, de um ponto de vista diferente, quando ganham o ressalto e conhecemos as jogadas do Jokic, uma equipa que sai rapidamente em transição e que consegue Uhum. pontuar bastante através desse tipo de jogadas. Depois a segunda nota que eu tinha, e isso também se notou um bocadinho no primeiro jogo. Eu lembrei-me que o primeiro jogo que eu vi do Chet Holmgren na NBA foi contra o Jokic, curiosamente. E foi um jogo em que o Chet jogou bem nos dois primeiros períodos do ponto de vista ofensivo, mas teve muitas dificuldades em parar o Jokic. E parecia que o Jokic sempre que ia ao garrafão conseguia pontuar. E eu estava a ver o primeiro jogo e lembrei-me automaticamente desse jogo. Obviamente já era um jogo que eu tinha apagado da minha memória, que foi um jogo logo de fase inicial da temporada regular, Uhum. um, portanto, no ano de rookie aqui do chat, mas a verdade é que lembrei-me automaticamente aqui desse jogo. Uhum. Depois a questão dos role players, obviamente, os Nuggets têm alguma ausência de role players e entender aqui que papel é que eles podem ter. Mas a minha dúvida primordial ao ver esta série, com os dois jogos que nós já vimos, obviamente Oklahoma tem melhor equipa.
é um bocadinho difícil não ser imediatista ao ver o jogo 2 e achar, epá, vai ser muito duro para Denver, com o resultado que houve, mas é em jogos equilibrados, lá está, mais uma vez trazendo aqui este tema, como é que será? Porque os Thunder são uma equipa jovem, nós ainda não vimos a este nível como é que eles lidam. Do outro lado, temos o Jokic, que é um jogador que consegue controlar o jogo. Temos o Murray, que é um jogador que lança grandes lançamentos em momentos decisivos nos playoffs. Temos o Aaron Gordon, que agora decidiu que vai ser um jogador que faz buzzer beaters incríveis e que decide jogos O de uma jogador forma. mais clutch. Exato, esquece lá o Jalen Brunson e o Haliburton. Pois pronto, é entender se o jogo for para quarto período, como é que será, porque a diferença é muito grande entre as equipas, mas em quarto período poderá não ser assim tão grande e acho que é um fator também aqui relevante. O que é que tu colocas? E viu-se, atenção, no primeiro jogo, a dominância no quarto período que os Denver tiveram face aqui aos Oklahoma. No jogo 2 Uhum. não tiveram a oportunidade, porque quando chegaram Uhum. ao segundo período, o jogo já estava mais do que perdido, nem foi preciso ir para o quarto. Qual é que é aqui a nota que tu tens? Achas que é possível ou não? Eu acho que nesta série, dificilmente a equipa que ganhou o primeiro jogo ganhará a série, porque acho que o Oklahoma ganhará, talvez um Uhum. 4-2, diria, à data de hoje. Quais é que são aqui as tuas notas e o que é que achas que vai acontecer aqui nesta série? Eu também acho que é muito difícil. Obviamente também concordo contigo. É uma série que apesar dos Nuggets terem ganho o Game One, eu acho que não entra para a estatística. Não entra para a estatística. E os OKC irão conseguir superiorizar-se aqui aos adversários e levar. Mas eu acho que é um bocado fraudulento. Assim, se calhar fraudulento é uma palavra um bocado pesada, mas a vitória dos Nuggets é um Um bocado bocadinho. fraudulenta no sentido, é um bocadinho porque eu acho que é mais por irresponsabilidade dos OKC e imaturidade de gestão do resultado e do tempo e da vitória e da liderança do que propriamente mérito dos Nuggets. Claro que eles têm mérito, obviamente, mas também eu acho que há mais de mérito. Eu acho que os OKC perdem mais o jogo do que os Nuggets ganham. Porque houve um conjunto de coisas que tiveram de acontecer para os Nuggets ganharem. Obviamente que eles tiverem todo o mérito de se porem nessa posição, mas a forma como os OK. E acho que também é um erro do próprio staff, do treinador e etc. Porque a forma como eles geriram a questão de que tem-se falado muito nos últimos anos, até porque e é engraçado até quem tem trazido muito essa narrativa é o DJ Redick, não é? Que é a questão de fazer falta quando se está a liderar por 3 pontos no final do jogo. Há lá o que se faz na Europa, né? Que a NBA não tem essa tradição. E os OKC arriscam fazer, e eu gosto do attempt, né, da tentativa de tentar gerir o resultado dessa maneira, mas fazem-no mal. Ou seja, porque isso só é interessante se gastar tempo. Porque não faz Seria sentido eu logo no fazer início da essa jogada. falta no início do jogo. Não faz sentido. Porque Eu não eu sei se tu quero é viste que, o que é que que o Caruso disse que o sobre tempo isso. acabe. Ouviste o que é que o Caruso disse sobre isso? Ou seja, Não, as não. indicações que eles têm do treinador é que, em caso de dúvida, ou seja, sempre que eles pensarem devo ou não devo fazer a falta, é sempre para fazer a É para falta. A fazer. questão é que tu não tens essa dúvida logo no início da jogada, não é? Tu tens essa Pois dúvida em é, momentos mais específicos. E exato, obviamente, depois há a questão do jogador poder armar o lançamento e aí dar três exato. lançamentos em vez de Tudo dois. Isso é bem. sempre uma questão. Eu prefiro, Mas eu nunca é prefiro ali que se viver faz com a isso. falta. Claro, Exato. claro E que não não. só, eu prefiro viver com isso. Eu prefiro viver com, se calhar ele conseguir armar o lançamento, são 3. Ok, mas ele agora tem de marcar 3. Tudo bem. Eu prefiro viver com isso do que estar a fazer falta logo no início da jogada. Pelo Até menos porque isso sou eu, perde é um a minha bocadinho o opinião. efeito, porque não gastaste tempo, estás Exato. só a dar lançamentos de graça, Até estás a enquanto tu tens que favorecer o trabalhar para adversário. marcar. Exato. E estás a favorecer o adversário, porque o adversário não quer que o jogo acabe e tu queres que o jogo acabe. Ou seja, é essa Exato. situação, né? Que Depois houve foi também muito aquela coisa. questão do Jokic não estar em campo, não é? Ou seja, Sim, se bem que eu não sei se concordo tanto com esse argumento, mas porque isso era muito o, difícil de perceber. é, Ali houve dentro. muita gente, houve Só o muita Chris gente a Paul dizer é que isso, percebeu. porque quer fazer isso porque, mas o Jokic não está em campo, então, mas não, mas numa situação daquelas, eu acho que os Nuggets até beneficiam do Jokic não estar em campo, porque têm os jogadores mais móveis que precisam de tirar a bola de um lado do campo para o outro o mais rápido possível. Portanto, eu não sei se a questão do Jokic em campo teria feito assim tanta diferença, até porque não era ele que ia pegar na bola. O primeiro passo no handball não seria para ele. E se calhar o segundo passo também não seria para ele, porque duvido que o Jokic seria o primeiro jogador a correr e a aparecer lá à frente. Não é? Ou seja, há outros jogadores muito mais atléticos e muito mais rápidos que iam chegar lá à frente muito Certo. mais rápido. Portanto, eu não sei se a questão do Jokic estar em campo não era muito relevante. E depois também outro fator, que já falámos, que é o do Gordon. Porque, vamos ser sinceros,
Se os dois jogadores que determinam se eu vou ganhar o jogo são o Westbrook e o Aaron Gordon, epá, eu estou muito confortável. Estou muito Não confortável. estás. Eu não, eu estaria muito confortável sendo os OKC. Em, André, vamos ser Certo. sinceros. Em 10 lances daqueles, se aquilo acontecer 10 vezes com a bola tanto na mão daqueles dois jogadores, aquilo entra duas. Das É 10. verdade. E em 3 dessas tentativas o Westbrook corre para o sexto. Que eu acho que os demónios dele estavam-lhe a dizer para ir correr contra o sexto e fazer o layup como a máscara do Green Goblin. Juro-te, eu fiquei surpreso ele ter passado a bola, vou ser sincero. Eu fiquei super surpreso. Eu pensei, ele quando embalou, Concordo. eu pensei que ele ia correr para o sexto. Eu acho Juro-te que o por tudo que Jokic eu já lhe pensei. anda a dar umas aulas. Mas eles devem ter dado uns tabefes, isso sim. Hum, Juro-te. Mas pronto, mas sim. Como é que tu Portanto, prevês o depois final desta série? eu acredito que vai ser, obviamente, não como o Game 2, mas acho que vai ser mais parecido com o Game 2 do que com o Game 1. Mas achas que é Eu acho que quatro os um? Achas que é OKC, 4-2? Achas que eu Denver estou ainda mais ganha? embalado, eu estou mais embalado para o 4-2, porque, por exemplo, nas Uhum. previsões que nós fizemos no episódio passado, tu disseste 4-1, eu disse 4-2 porque eu respeito o Jokic. E eu acredito que o Jokic conseguir roubar mais um jogo é bem provável. Depois há um fator que para mim era o mais determinante, que era a questão dos ressaltos. A questão dos ressaltos, obviamente, que os Nuggets têm muito mais físico, apesar de que o OKC consegue jogar com dois postes, e foi um fator que nós Exatamente. falámos na divisão aqui aos playoffs todo, que nós dissemos muito isso, mas o Chet não tem um grande físico, ou seja, ele não se impõe muito, e o próprio Hartenstein também não se impõe assim tanto. E o Aaron Gordon é talvez dos melhores big men que ele está assim naquele híbrido entre o big man e o não big man em termos de rebounds, não é? Porque o Aaron Gordon é muito forte nesse aspecto. O MPJ é 6'11", não sei lá, o gajo é mais alto que toda a gente, só não é mais alto que o Jokic, e o Jokic é o Jokic. E depois eles ainda têm o Westbrook, que também é muito forte em termos de ressaltos, Entra muito e o bem Jamal na Murray, tabela. desculpa, não percebi Entra dizer. muito bem na tabela. O Westbrook, sim, sim. Sim, Ganha muito entra espaço. muito, sim, exatamente, entra muito bem na tabela. E depois o Christian Brown e o Jamal Murray, apesar de não serem os jogadores mais atléticos, também não são propriamente pequenos. Os dois são no mínimo 6'4", o que depois também ajuda sempre. O Shea, eu acho que o Game One mostra que o Shea é mais importante para os OKC do que realmente se previa. Falava-se muito durante a época regular de que os OKC tinham uma equipa extremamente completa e que o Shea não tinha de fazer o carry que se calhar o Jokic fazia para os Nuggets. E eu não sei se no Game One isso não ficou um bocado desmistificado, porque o Shea teve muitas dificuldades em termos táticos e parece que a equipa parece quase meio perdida quando o Shea não está a ser o criador principal. Houve uma defesa muito específica em que o agarrava muito, ou seja, estava-lhe a defender como defendia o Curry, ou seja, de frente para ele, agarrar e, ok, joga em 4 contra 4 e nós os dois estamos completamente fora do jogo. Os Nuggets optaram por fazer isso em determinados momentos e os OKC parece que não sabem muito bem jogar sem o Shea. Eu tenho algumas Falámos também dúvidas sobre ainda essa sobre. questão, ou seja, quem é que será o criador quando o Shea Exato. não faz? Eu tenho Falámos muitas sobre isso. dúvidas sobre o J-Dub, vou ser sincero. Eu começo a ter muitas dúvidas sobre o Jalen Williams, que eu acho que ele não amadureceu assim tanto ainda. Ele ainda toma algumas decisões assim um bocado esquisitas. Por exemplo, à cabeça penso no lance em que ele pega na bola, vai para o sexto contra dois, tenta fazer o layup, não ganha a falta, perde a bola e depois os Nuggets têm a bola e depois marcam. Acho que até marcam um triplo, se eu não estou em erro, e depois o jogo fica a uma posse, não é? Ou Uhum. seja, foi aquela situação, aquilo foi uma decisão extremamente esquisita, eles tinham tempo no clock, ou seja, foi um jogador com muitas dificuldades. Agora no Game 2 não houve dificuldades nenhumas, como tu disseste bem, o jogo estava mais do que arrumado, mas eu acredito vividamente que os OKC ganham e que é mais uma eliminatória que volta a trazer aquela conversa que nós tivemos em off, que as playoffs acho que têm estado a trazer, que há duas coisas que estão a ser muito interessantes que está-se a notar nestes playoffs, que é a questão de não importa assim tanto a conversa de quem é que tem o melhor jogador nas séries, ou seja, começa a ser cada vez mais quem é que tem mais profundidade de plantel. Eu acho que isso é uma narrativa que eu gosto, que tem estado a crescer, e eu gosto disso, para ser sincero. E a segunda questão que eu estou a achar que é ainda mais interessante do que esta, que é a forma como as equipas estão a optar a defender umas às outras. Está a haver cada vez mais zonas e está a haver cada vez mais uma postura de, ok, se tu não és um sharp shooter, lança, estás à vontade. Eu dou-te o lançamento, estou-me a lixar, vou rezar para que tu falhes.
E os OKC fizeram, os Nuggets fizeram isso com os OKC, os Warriors fizeram isso com os Wolves, os Warriors também fizeram isso com os Rockets fizeram isso com os Warriors, os Lakers fizeram isso com os Wolves também fizeram isso um bocado com os Lakers. Ou seja, tem estado a notar, ou seja, as equipas estão muito confortáveis em, se tu és um average shooter, mostra-me que tu és above average. Porque se tu és average, tu vais ter jogos bons e vais ter jogos maus. E eu estou confortável em perder com a terceira ou a quarta opção a fazer 20 pontos. E isso tem-se notado muito nestes playoffs. Eu acho que é Sem, muito interessante esse sem ponto dúvida. de vista das equipas, que é, vamos fechar o pintado, garantir o ressalto, em vez de estarmos aqui a girar que nem formigas. E também é um fator dos Knicks. Os Knicks têm estado a fazer muito bem isso com os Celtics, que é o que os Celtics querem, que é a situação de 1 para 1, quebrar as linhas, passar para fora, rodar a bola e meter a defesa a girar atrás da bola até o jogador estar livre ou conseguir cortar para o cesto. Os Knicks não têm feito isso. Os Knicks não têm feito isso. Quando se fazem target ao Brunson ou ao Cat, ok, tudo bem, jogam 1 para 1 contra eles, nós não nos importamos. Nós não nos vos vamos dar o que vocês querem, que é essa rotação defensiva da ajuda. E isso tem sido muito engraçado. Sim, sem dúvida, é uma tendência que tem-se visto cada vez mais. Uhum. Vamos ver se vai continuar, mas até agora Se calhar, ou tem seja, sido. isso podes pensar, são duas coisas que do futebol, do basquete europeu que tem estado a influenciar aqui a NBA, não é? Que essa questão de cada vez vermos mais à zona e também este crescendo das narrativas de se calhar fazer falta a ganhar por três, não fazer, ou seja, que há 5 anos atrás, a NBA isto era impensável. Impensável completamente, sem Exato. dúvida. É. Sem dúvida. Passando então aqui para o último jogo da série, Se calhar é o que é do menos a Oeste. dizer, sim, que é o que é menos a Exato. dizer, sim. Se Que calhar são é os o caminho momentos. de dizer, também foi o que eu disse, Uhum. também ainda só houve aqui um jogo. Golden State contra Minnesota. Golden State ganhou o primeiro jogo em Minneapolis. Que os meus pontos primordiais era a questão das respostas do Edwards. O Edwards encontrou muitas respostas para as Os soluções Lakers. para os problemas que os Lakers colocaram, falámos disso no episódio passado. Sabemos que os Golden State têm uma excelente defesa, não é? E têm também bons jogadores individualmente que podem atirar para cima dele. Perceber que respostas é que o Edwards encontra. E principalmente agora perceber. Ele teve dificuldade num dos jogos contra os Lakers, teve dificuldade neste primeiro jogo, perceber daqui para a frente como é que ele consegue adaptar-se Interrogar. e se vão Uhum. encontrar esta solução. Depois, e obviamente aqui a questão do Curry, não é? Perceber o regresso do Sim. Curry, isso é o fator mais importante, sem qualquer Sim, sombra de claro, dúvida, obviamente. da série. Obviamente. Perceber se o Gobert consegue punir lineups mais baixas dos Warriors. Vimos isso Uhum. contra os Lakers naquele último jogo, No último jogo, sim. não vimos nos outros. Os Warriors muitas vezes vão apresentar lineups mais Uhum. baixas. Portanto, o Gobert tem que ser mais um em campo a nível ofensivo. Depois que Jimmy Butler é que vamos ter, não é? Portanto, Uhum. o Jimmy Butler gosta de playoffs, gosta deste clima, foi um jogador algo decisivo desde que tem chegado aqui aos Golden State. Na primeira ronda, teve alguns momentos de fora, teve bons jogos, teve outros. Não tanto, mas que Jimmy é que teremos, e depois por último, olhando também para este primeiro jogo, que Buddy Hield é que vamos ter. Buddy Hield acabou muito bem a última série, começou muito bem esta. Vamos ver se vai ser aqui mais uma opção. O Buddy Hield teve um ano muito inconsistente. Houve alturas em que parecia que seria uma grande opção, houve alturas em que até acabou por ser um bocadinho cortado. Perceber que Buddy Hield é que vamos ter. Em relação a esta série, acho que se o Curry não voltar. É muito, muito difícil. Já vimos o Jimmy Butler levar equipas mais fracas É isso que eu ia a dizer. finais, mas acho muito difícil sem o Curry. Sem o Curry, diria 4-2, talvez até 4-1 para Minnesota. Já tinhas Sim, sim, mas Os Wolves agora a ganharem em 6, se eu não tenho. Ou eu em tinha 5. sim. Eu tinha em Em 5 ou em 6. 6, não me recordo, mas eu tinha Exato. Minnesota a ganhar. E tu sabes que eu desde cedo tive muito quentinho nestes Warriors, desde que houve a troca pelo Jimmy Uhum. Butler. Um, os Minnesota foram a equipa que me entusiasmou mais na primeira ronda, à par dos Cavaliers. Os Cavaliers eu não estava muito quente neles e surpreenderam-me. A mesma coisa com o Minnesota. E agora estou um bocadinho.
mais de pé atrás com os Warriors do que estava antes, na verdade, dos playoffs. E vamos ver. Este primeiro jogo ludibriou-me aqui um bocadinho as contas. Vamos ver como é que Uhum. vai ser aqui a série. O que é que tu tens aqui como ponto de análise primordial Acho que para esta série? acho que já falaste tudo, não há muito a adicionar. Eu queria só dizer que eu acredito que, mesmo sem o Curry, os Warriors conseguem ganhar. Eu tinha os Warriors a ganhar em 7 pela questão aqui de terem mais star power, não é? Uhum, Eu acho que são equipas mesmo muito párias. É mesmo 50-50. Eu não consigo escolher um vencedor, vou ser super sincero. Mas tinha os Warriors em 7 e eu lembro-me que a justificação que eu dei é exatamente o facto deles terem o melhor jogador da série, que é o Stephen Curry. uhum. Fora o Curry, eu acho que tu podes dizer que eles continuam a ter o melhor jogador da série ainda. Se calhar o Jimmy Depende, Butler é melhor depende que Jimmy é que do que vamos o ter. Ant, exatamente. Sim. O Jimmy Butler é sempre aquele jogador que mostra, que é uma coisa que ele tem, que eu acho que é muito interessante. Eu gosto muito de jogadores em que ele nunca dá a parte fraca em termos exibicionais. Ou seja, ele passa sempre a sensação de que tem sempre mais uma mudança. Uhum. E isso, só a ideia, só o fator psicológico disso no adversário, acho que é muito interessante. Né? Ou seja, a pressão de que achar que o Jimmy consegue sempre arranjar uma resposta. Ele é esse tipo de jogador, há jogadores que têm essa capacidade. Eu acho que outros assim à cabeça é a questão do Doncic ou também o Jokic, que são jogadores, ou o próprio Curry, que é aquele jogador que parece que tem sempre mais uma engrenagem, há sempre mais Sem um, dúvida. um- uma, um salto que ele consegue dar. E eu acho que isso pode ser relevante aqui para esta eliminatória, que eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem. Eu acredito que na eliminatória contra os Rockets nós não vimos o Jimmy Butler a 100%. Ele percebe claramente que a equipa é do Stephen Curry Já e houve disse isso? determinados, e ele já disse isso, e ele sabe não só em questões de quem é de facto o dono da equipa, mas mesmo ofensivamente. Ele percebe que a equipa é dele, ele não se mostrou ainda assim a 100%. E eu acho que ele tem competências e qualidade técnica para, para superar-se e dar mais até dois saltos e não só um, e talvez conseguir fazer com que os Warriors ganhem esta eliminatória e cheguem à final de conferência. E o Ok. Gobert, obviamente, do outro lado, que eu escrevi aqui que o Gobert continua a ser carne para canhão, porque está duro, está duro, é Como é que difícil. perspectiva E desta série? Achas que acaba em quantos jogos e quem é que é o vencedor? eu acho que ainda vai a Game 7. Eu acho que vai sempre a Game Ok, 7, ok. com ou Eu sem Curry. gostava. Com Eu ou sem gostava. Curry, eu acho que vai a Game 7. Bem, se Eu for acho que vai a sem Game 7. Curry, a Game 7, eu ficaria algo surpreendido, confesso. Eu vou ser Mas vamos sincero, ver. por causa da defesa, por causa da defesa dos Warriors, eu acredito que os Wolves também. Eu vou ser sincero, eu acho que a vitória dos Wolves para com os Lakers também passou aqui uma ideia de que os Wolves, se calhar, são um bocado melhores do que realmente são. Eles são Uhum. bons, mas presta atenção. Os Lakers são horríveis ofensivamente. Os Warriors não. Antes pelo Não contrário. consigo ver, exatamente, eu não consigo ver, por exemplo, o Jalen McDaniels é um bom jogador. Com os Lakers, ele teve jogos de 25 pontos. Com os Warriors, eu não sei se isso vai acontecer. E se o Gobert não for um fator, o Ant passa a ser o scorer solitário. E aí as coisas já ficam muito mais equilibradas e os Wolves mostram que são uma seed mais baixa ou não são aquilo tudo que se estava à espera e porque é que ficaram de facto em sexto lugar no seeding. Portanto, Olha, eu e não depois sei também depende muito do quanto é que a Hield série vai. e depende Eu não muito sei do quanto é Hield que a série também. vai acabar, mas prevejo pelo menos um jogo com um grande bate-boca entre Jimmy Butler e Anthony Edwards. Isso, isso é a minha aposta. Ali uma quase violência. Eu prevejo mais um grande jogo com mais um mata-leão do Draymond Green no lance. Isso é evidente. No Gobert, né? Espetacular. Muito bem. Mas Muito bem. a ver, vamos. Mas eu acredito que vai a 6 ou 7. Ok. Eu acho que vai a 7. Eu acho que vai a 7. Vamos. Eu gostaria, eu assinava já aqui E os por baixo que Warriors, e atenção, depois os Warriors também têm um fator aqui interessante que é os Warriors, acho que têm estado a jogar tudo, desde que os playoffs começaram, eles têm estado a jogar dia sim, dia não. Porque eles vão sim, ao play-in, depois de 7 jogos fraqueza. contra as Rockets e agora isto, ou seja, também é um fator exaustão que Pode haver. também pode jogar aqui contra, e Uma não são equipa que não é propriamente uma equipa nova. jovem, exatamente, é uma Exatamente. equipa jovem, Vamos, portanto, isto aqui pode também jogar aqui.
contra eles. Vamos acompanhar. Eu assinava já aqui que fosse a 7 jogos. Vamos passar então aqui para o nosso segmento do fora de jogo. Temos menos de 3 minutos, portanto temos que ser aqui bastante cirúrgicos no nosso segmento de fora de jogo, em que um diz uma frase, uma afirmação, uma opinião, não precisa de concordar ou não, mas é uma frase, e o outro diz se está em jogo, ou se é fora de jogo, portanto se corresponde ou não à verdade. Temos aqui uma de futebol e uma de basquete, temos que ser muito rápidos. Eu vou já começar aqui com a minha de futebol, que é: o Arsenal vai aproveitar este mercado de transferências para se reforçar à série e para ser candidato a todas as competições no próximo ano. Em jogo ou fora de jogo? Fora de jogo. Fora de jogo. Não confias no Arsenal? Eu sou a pessoa mais consistente No teu na ódio ao falta de Arsenal? confiança. Não é ódio, é falta de confiança. E depois o Arsenal não tem uma postura de gastar dinheiro, portanto eu duvido muito, não acredito que vá ser isso, e eu acho que até pode ser exatamente o contrário, que é eles terem chegado tão longe na Liga dos Campeões pode dar a ideia à direção de que eles estão só a um passo de serem relativamente sérios e não se reforçarem assim tanto como deveriam, caso a época tivesse sido um descalabro total. Ok. E o que é que trouxeste aqui de futebol? Se o Bruno Fernandes fosse para o Real Madrid este verão, daqui a um ano ele é o melhor médio do mundo. É o melhor médio do? Não percebi. Do mundo. Ok. Acho que foi boa essa e percebo de onde é que veio que tivemos uma conversa sobre isso. Acho que sim, acho que poderia ser em jogo. Vou colocar em jogo, confio no meu Bruninho. Acho que sim, ou seja, não é que ele passasse magicamente a ser melhor jogador, mas acho que em termos de números poderia ter os números e o sucesso coletivo, porque números ele já tem, na verdade, muitas vezes, que o poderiam colocar aqui nesse patamar e que as pessoas eventualmente até o poderiam ver mais assim. Portanto, Se bem que se vou, eu vou fosse dizer o em Real jogo. Madrid, a esta altura do campeonato, eu ia buscar mais, eu ia contratar um McTominay, mas pronto. Ahm, Que ao nível de outros desportos, o meu fora de jogo para ti é um que acho que te vai falar ao coração, que é aqui dois jogadores ui, que tu gostas muito. Um, ui. para ti, Eliezer Carvalho, ok? A tua opinião. Ignorando fits e coisas do género, a nível de idade eles têm a mesma, portanto, a frase é a Uhum. seguinte: eu preferia ter Donovan Mitchell na minha equipa do que Jalen Brunson. Ignora fits, é no vácuo apenas os dois jogadores. Para quê? Para ganhar um ring ou só porque eu gosto mais Para do ganhar um jogador? ring, para ganhar um ring. Ah, com o objetivo de ganhar um ring. Sim, 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 sim. Donovan Mitchell. Ok, e como preferir? Donovan Mitchell também, né? Se calhar Brunson. Eu sei que tu és um grande fã do Donovan Mitchell. Gostas mais do Brunson do que do Donovan Mitchell? Não tipo, em termos só de assistir, imagina, se eu fosse aquele GM que só quero tipo divertir e vender bilhetes e etc, blá, 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 eu acho que o Brunson era mais giro. Talvez De venda ver mais. assim, tipo, e não só, tipo, de ver todas as noites, percebes? Agora, se eu quiser ganhar um ring, obviamente eu ia de Donovan Mitchell, que eu acho que é um jogador mais versátil. O Brunson precisa de ter muita bola nas mãos, heliocêntrico, etc. E acho que o Mitchell consegue jogar ao futebol, conseguia fazer uns fits melhores, etc. Tipo, se eu for assim para ganhar um ring, eu ia de Mitchell. Eu ia de Mitchell. Ok, E em termos de scoring, isto pode parecer um bocado controverso, eu acho que o Mitchell tem um ceiling um bocado maior. Mas, sim, em ok. termos de scoring. Eu Yeah. acho dois jogadores bem equilibrados, por isso é que eu te trouxe Yeah, aqui yeah, yeah. É esta, difícil, é este difícil, dilema. Bem, é sei que difícil. não tens nada para mim esta semana de Eu desporto. tenho, eu tenho de Tens? desporto, eu Ok. não tenho é de basquete. Perguntaste Ah, de ok, basquete, ok. não tenho é de Achava que não basquete. tinhas desporto. Então manda vir, Não, não, manda não, vir. tenho, tenho. Eu tenho a do desporto. Ok. Como tu sabes, não é? Aqui a NFL houve aqui uma troca e eu vou-te fazer aqui uma pergunta aqui para testar aqui o teu Não conhecimento. acredito, não acredito que tu me vais falar dos Dallas Cowboys a estas horas da noite. Vá, fala lá. A trade do Pickens é pior para os Cowboys do que para os Steelers. É pior para os Cowboys do que para os Steelers. Sim. Não, eu não acho que seja mau para os Cowboys. Acho que os Cowboys precisavam de um alvo em profundidade, sinceramente. Não acho que seja Tu dizes pior. fora de jogo? Digo fora de jogo, sim. Discordamos, mas ok. Ok. Temos que falar disso depois noutro fórum. Eu acho que é mau, para você dizer, eu acho que é mau a longo prazo. Nesta época, ok, mas renovando com o Pickens, que ele está em ano de contrato, não é Sim, como se sim, eles aí estivessem a faz pagar sentido. pouco aos outros jogadores.
e depois vais ter mais dinheiro alocado num skill player, ainda mais Sim, ofensivo. sim, aí poderá ser mais complicado. Mas acho que o CeeDee Lamb Yeah. está contente. Acho que ele precisava ali de uma companhiazinha para haver uma arma em profundidade. Até para ele, acho que ele sai aqui como um beneficiado aqui desta troca. Mas Uhum. pronto, falaremos disto noutro fórum e teremos tempo Uhum. certamente para nos rirmos dos Cowboys na próxima época da NFL. Obrigado a todos os que assistiram o episódio. Um episódio bastante difícil para mim de gravar porque estou muito doente. Passei o episódio todo a beber água e a suar-me. Mas pronto, é a vida. Obrigado a todos. Já sabem que nos podem ouvir no YouTube e no Spotify e acompanhar no Instagram e no TikTok, onde temos estado um bocadinho mais parados, mas vamos voltar agora em grande aqui nesta semana. Voltar aqui ao TikTok com os nossos vídeos sobre o clássico e não só. Portanto, obrigado a todos, um abraço e até para a semana. Um abraço e até a próxima.